Muito bem, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao 17º encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. No encontro da segunda-feira, eu trabalhei junto com vocês aqui duas questões importantíssimas, né? A primeira delas, como é que a gente faz para declarar e implementar funções. Então a gente vê que são dois mecanismos separados que podem acontecer simultaneamente, né? Se a declaração já for seguida da implementação, você já pode usar aí a função. E caso você queira postergar a implementação para o segundo momento, você declara a função. A declaração da função também recebe o nome de protótipo da função. Eu acabei não usando esse termo lá, mas ele vai acabar surgindo aí naturalmente nas nossas conversas. E em seguida, com a introdução das funções, eu discuti a questão do escopo, que até onde uma variável, a partir do momento da sua declaração, ela é visível, né? Até onde ela existe, né? O tempo de vida da variável, né? Então, a partir do momento da declaração da variável, ela pode ter um tempo de vida correspondente ao bloco onde ela foi introduzida. Então, a partir do momento que ela foi declarada até o final do bloco, isso é um escopo de bloco. Ela pode ter um escopo de arquivo, quando você declara ela fora de uma função e precedida pelo modificador estático. E também pode ter um escopo de programa, né? Que esse de arquivo, a vida dela dura durante todo o programa, mas ela só é visível naquele arquivo. E também tem aquelas que são visíveis em qualquer outro arquivo, por meio do mecanismo externo que a gente explicou. E a duração de vida também é igual à do programa. Tá certo? O Bruno me fez uma pergunta aqui no chat, perguntando o que é o getChar. É uma função que te permite ler exatamente um caractere da entrada, Bruno. Então, se você quiser ler caractere a caractere, você pode usar o getChar aí. Aí, à medida que você for lendo esses caracteres, você tem que fazer a devida interpretação aí de o que significa, se você vai acumular eles todos, se você está procurando por um caractere em especial. É muito comum você ver isso em programas feitos em Windows, né, que eles acabam para segurar o terminal em alguns ambientes Windows, quando você faz um programa que é no terminal e você roda ele através do play lá, do F5, do F9, ele gera um terminal e o terminal é encerrado imediatamente, então você não consegue ver a mensagem. Então o que eles acabam fazendo? Uma das maneiras é botar um get char para ficar esperando que você digite qualquer coisa, mas enquanto você não digita, o terminal fica lá exibido para você aguardando essa tecla aí arbitrária. É uma maneira de preservar o terminal. Outra maneira é você usar a função System Pause, né, que é uma função que no Windows tem que você segura também o terminal aí. Então são duas maneiras que são artificiais no sentido que não são necessárias no programa em C, mas para que você preserve o seu terminal em ambiente Windows, o pessoal usa desses expedientes. Como a gente tem um terminal aqui que não depende de um programa externo, no caso do Linux, ou então mesmo nos próprios ambientes online que a gente está usando, não tem necessidade de usar desses recursos. Mas ainda assim, é uma função útil se você quiser ler um arquivo ou entrada, caractere a caractere. Maria Alice deu uma boa tarde aqui no chat. Boa tarde, Maria Alice, e a todos vocês também. Então, essas questões relativas à declaração de funções e escopo de variáveis, eu vou introduzir para vocês uma nova maneira de armazenar dados, né? Então, essa maneira vai também, assim como foi a introdução do laço, expandir muito as nossas possibilidades de programação. E agora a gente vai dar muitos passos nesse sentido, né? De introduzir características da linguagem C que vão passo a passo ainda ampliando cada vez mais nossa capacidade de escrever programas. Então a gente vai poder escrever programas maiores e mais interessantes à medida que essas características forem introduzidas, né? Então até essa segunda prova a gente deve ter os elementos fundamentais todos já vistos, pelo menos que brevemente, né? E já com ferramentas suficientes para começar a confecção do trabalho. Então, daqui a exatamente um mês, no dia 23 de março, eu vou sortear os temas, né, dos trabalhos. Então, eu já quero deixar vocês prontos para quem quiser já se antecipar e começar a trabalhar, ter ferramentas aí para começar o trabalho e avançar aí para mais de 50% dele já com o que a gente tem até esse momento. Então, estou reorganizando até a ordem dos conteúdos para que beneficie o trabalho nesse sentido. Então, alguns tópicos não são tão necessários para os trabalhos, eu vou deixar para discutir um pouco mais adiante e trazer os fundamentais um pouco antes. Então, uma ordenação didática aí, que a gente vai acompanhando pelo cronograma, ver que eu estou mudando um pouquinho a ordem, mas vão ter todos os tópicos, só vai mudar é a ordem que eles estão sendo escolhidos, tá certo? Então, o tópico de hoje são os vetores, que na linguagem de programação C recebe o nome de arrays. Aqui em C não há perigo da tradução para vetores, porque não é o caso do C++, onde é que eu tenho um vector, que também seria um vetor e não é equivalente a um array. Mas aqui no caso do C, como eu não tenho essa estrutura, pelo menos não na biblioteca padrão, né, a gente pode implementar um se for necessário. Então a gente na maior parte do tempo pode falar em vetores, que não vai dar muito problema, né? Uma tradução aí que é meio complicada, porque a palavra vetor tem um significado da álgebra linear, tem esse significado do C++, né? Mas aqui no nosso caso não vai gerar muita confusão. Como a gente sempre faz quando a gente introduz um novo conceito em C, é estudar inicialmente qual é a sua sintaxe. Como é que eu faço para declarar um vetor? Então, essa sintaxe para declaração de Professor, eu vetores. acho que você não está compartilhando a tela, não. Pelo menos não para mim. Ah, perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Peço desculpa para vocês, porque como eu estou aqui com duas telas, eu
Estou visualizando já o que eu estou fazendo aqui, né? Mas esqueço que eu tenho que compartilhar com vocês também. Como o OBS grava a minha segunda tela, então no vídeo vai ficar correto, né? Mas para vocês aí, realmente estava sem esse compartilhamento. Obrigado por ter me avisado. O Rogério também sinalizou no chat que eu tinha esquecido. Obrigado a quem me avisou. Então a sintaxe para declaração de variáveis, de vetores, perdão, é a seguinte. Você vai começar, como você faz na declaração de variáveis, que os vetores são tipo especial de variável, né? Você vai declarar o tipo dos dados que serão armazenados nesse vetor. Em seguida, você vai ter o nome que é associado ao vetor, até então igual à declaração de variáveis. E aí vem a novidade. Dentro do colchete, você vai botar o tamanho, o número de elementos que vão ser armazenados nesse vetor. Tá certo? Então essa é a sintaxe mais simples. Tem uma alternativa que eu vou mostrar depois. Então aqui é número de elementos a serem armazenados. Todos esses elementos, todos os elementos têm mesmo tipo, tá certo? Então são duas características interessantes aí. Eles têm mesmo tipo. Duas características importantes dos vetores. O que são vetores, pessoal? Nada mais são que uma coleção de variáveis de mesmo tipo, né? Elas vão estar identificadas todas elas por esse nome comum. Então eu vou ter uma certa quantidade dessas variáveis armazenadas aí sobre esse mesmo nome. Em algumas linguagens de programação, as listas ou os vetores que eles têm na sua API padrão permite que você misture tipos distintos, não é o caso do C. No C, quando você fala em um vetor, você está falando vetor de variáveis de mesmo tipo. E uma coisa também importante aqui nessa sintaxe de declaração é que a regra de construção de nomes é a mesma regra de construção de nomes de variáveis, né? Deve começar com underline ou letra e ao longo do identificador devem aparecer apenas letras, maiúsculas e minúsculas, né? Underline e números. Então é a mesma regra de nomenclatura. E em relação ao tipo, pode ser qualquer um dos tipos primitivos de dados que a gente já viu até o momento. Depois a gente vai poder botar aqui tipos agregados que a gente não estudou ainda, mas a princípio é o tipo que vai caracterizar todos esses elementos. Então, o array, a primeira utilidade dele é essa, que vai te permitir declarar um grande número de variáveis sem o esforço de você fazer várias declarações, e às vezes é até proibitivo, né? A quantidade que você precisa, não daria para você redigir uma a uma a declaração de todas essas variáveis. Então, vou dar dois exemplos aqui. Imagine que você está fazendo um programa que tem que calcular a média e são 5 avaliações. Então, uma maneira de você fazer essa declaração seria: cada nota em ponto flutuante, você teria a nota x1, a nota x2, a nota x3, a nota x4 e a nota x5. Então, é uma maneira, não está errado, e você teria aí 5 variáveis, uma para cada nota. Só que isso aqui começa a ficar impraticável quando o número de avaliações muda muito. Imagine uma avaliação por semana, são 16 semanas, você teria que declarar aqui 16 variáveis. Já começaria a ficar, além de chato, propenso a erros, né, de digitação. Imagine se você tem uma avaliação que vai acontecer ao longo do ano, uma avaliação por dia, 365 variáveis aqui. Aí já fica completamente impraticável de digitar, né? Então você pode fazer dessa maneira, ou você fazer o seguinte: as suas variáveis x guardam suas notas e você tem um total de 5 delas, tá certo? Então aqui você tem uma sintaxe de array, ou seja, você vai ter um vetor chamado x que tem 5 posições para armazenar números em ponto flutuante de precisão dupla, que vai ter o efeito prático o mesmo dessas 5 variáveis, com algumas diferenças adicionais importantes. Essas variáveis que estão dentro desse mesmo vetor, elas estão todas alinhadas em memória. Então essa característica é muito importante do vetor, porque ao partir desse pressuposto que elas estão alinhadas em memória, eu consigo resgatar qualquer uma delas em tempo constante, ou seja, eu não perco em eficiência, porque para achar a terceira, a quarta variável que está aqui armazenada, eu não preciso passar por todas as anteriores. Há um mecanismo que me permite levar diretamente para isso. Então, como é que eu faço para acessar essas variáveis aqui dentro? Então, você vai usar o operador colchete. O operador colchete, ele te permite acessar o iésimo elemento do vetor. Iésimo elemento. E aqui tem que tomar um cuidado, porque o i ele está no intervalo de 0 até n-1. Ou seja, os elementos do vetor estão indexados a partir de 0. Algumas linguagens de programação, essa indexação começa de 1 e vai até n. No caso do C e do C++, em outras linguagens, adota o 0 como elemento inicial.
Tem um motivo que não vai dar para me explicar ele agora para vocês, mas adiante a gente pode voltar nisso, que essa escola não é arbitrária, né? Depende do design da linguagem. No C é fundamental que seja 0 aqui, ao invés de um primeiro elemento. Então, retornando ao nosso exemplo, a variável quando eu faço isso aqui, ó, x 0, isso aqui seria o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento do vetor vai ocupar o índice 0, então eu acesso ele por meio do x0. Então, usando essa notação x, colchete 0, eu posso ler o valor do primeiro elemento desse array, posso escrever nessa mesma posição e assim por diante. Se eu boto x, colchete 2, eu estou falando do terceiro. É sempre um a mais. Terceiro elemento do vetor. Tá certo? E assim por diante. Aí, o que você tem aqui no caso do x5? Aqui seria o sexto elemento. E como eu declarei o x com apenas 5 posições, se eu uso x5, eu vou ter um comportamento indeterminado. Eu não sei agora o que vai acontecer, porque eu estou acessando uma região da memória que não foi declarada junto ao vetor. Ela extrapola os limites do vetor. Então, isso aqui é perigoso. Mesma coisa acontece de comportamento indeterminado se você usar um índice negativo. Então, esses dois casos aqui, ó, levam a comportamento indeterminado. Vamos dar uma olhada em código mesmo, para ver essas coisas acontecendo. Então, vamos começar com um código bem simples aqui, ó, onde eu vou declarar um vetor. Esse problema mesmo das notas, pode ser exatamente o mesmo problema das notas. Imagine que você quer ler 5 notas para calcular uma média aritmética, que seja. Então, você declara um vetor x com 5 posições, que vão ter minhas notas, e agora eu posso fazer o seguinte: for int i igual a 0 e menor que 5, para me passar nos índices válidos dos elementos do vetor. Então, o que eu vou fazer? Vou botar a mensagem, insira a nota %d. E aqui para o usuário não precisa ficar preocupado. Às vezes o usuário do programa nem é programador. Eu posso botar os números de 1 a 5 para ele. Para isso eu transformo o i somando mais 1. Em seguida faço o scanf com %lf para ler a iésima posição do vetor. E como é que eu acesso o iésimo elemento do vetor? X, colchete i, e a gente sabe que no scanf a gente tem que passar o operador em endereço d. Então esse processo que eu estou fazendo aqui captura 5 variáveis em ponto flutuante para computar a média. Eu não vou calcular a média por enquanto, eu quero só que vocês vejam aqui a questão do acesso aos elementos. Então o primeiro elemento, que é a primeira nota, o primeiro elemento vai ser %.4f, ele é o x0, o terceiro é os mesmos que eu botei lá agora há pouco, o terceiro é o x2, o sexto elemento é o x5, e você tem o elemento menos 1. Então vou acessar com o índice menos 1 aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos compilar esse código e por enquanto faz o quê? Eu tenho declarado um vetor para 5 posições, 5 variáveis em tipo flutuante, leio o valor das 5 nesse lado desse for, vejo que esse for é executado exatamente 5 vezes, e depois eu vou imprimir para inspecionar o que foi inserido, o primeiro, o terceiro, o sexto e o menos 1. Então vamos passar para cá, aumentar um pouco esse terminal para vocês verem a saída, gcc main.c. Vou executar o programa agora, vou inserir a primeira nota. A primeira nota eu vou botar 1.0, para ficar fácil a gente visualizar depois, eu vou botar os números compatíveis ali com as notas. A quarta nota 4 e a terceira 5. Então veja lá, o primeiro elemento que eu inseri de fato foi o 1, o terceiro foi o 3, o sexto deu 0 e o elemento menos 1 deu 0. O que é curioso, eu já vou passar a palavra para você, tá, Bruno? O que é curioso aqui, vocês devem perceber que o programa não somente compilou corretamente, como executou corretamente, mesmo ao ter usado índices inválidos, no sentido que eles não estavam dentro da previsão original do meu array. O 5, já estou extrapolando em 1, isso é um erro muito, muito comum em programação, principalmente para quem começa a programar, que é o erro que eles até chamam em inglês de off by one. Você está errado por 1, você excedeu o tamanho ao usar um índice aí que é uma unidade maior do que seria permitido, né? Os índices válidos para esse array de 5 posições seria 0, 1, 2, 3 e 4. E você tem esse outro que não é tão comum, mas você também está errando, só que no sentido da esquerda, né? Você está pedindo elementos que antecedem o vetor. Não dá erro de compilação, na execução eles vão pegar lixo de memória
Então, na maior parte das vezes, o programa não vai quebrar e simplesmente vai te entregar um valor arbitrário que depende do conteúdo da memória nessas posições aí relativas. E às vezes vai vir um número muito biruta e com azar, se você tentar acessar uma memória que não está disponível no espaço de memória do seu programa, você teria um erro de execução, uma falha de segmentação. Mas o mais comum que vai acontecer é isso que eu estou falando, de vocês terem valores aí que sejam sem sentido. Claro, se você botar em um número negativo muito grande ou um positivo muito grande, você pode ter o erro aí de segmentação que eu falei antes, de estar acessando a memória indevidamente. Vamos passar a palavra para o Bruno, que está com a mão levantada. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô sim, tá perfeito, pode falar. O X ele começa do zero, né? Isso, exatamente. Então vai 0, 1, 2, 3, 4 para ser os 5 elementos. Exatamente. Esses são os índices válidos mesmo, Bruno, de 0 até 4. Então quando você põe lá double X, colchete, 5, fecha colchete, vai de 0 a 4. Isso, exatamente. Você pode pensar, Entendi. Bruno, para você não esquecer, sempre os índices são relativos aos restos da divisão do tamanho que você escolheu. Se eu tivesse botado 10 no lugar do 5, você poderia acessar tranquilamente os índices de 0 até 9. Tranquilo? Valeu, muito obrigado. Muito bem, sigamos adiante aqui com importantes características do vetor. Primeiro que a gente pode declarar um vetor usando essa sintaxe, né, do colchete. O que vai diferenciar de uma variável simples para um array é a presença do colchete logo após o seu nome. Dentro do colchete você vai ter aí essa questão da dimensão dele, né? Uma coisa importante é que eu posso eventualmente inicializar o vetor. E o que eu posso fazer para inicializar o vetor? Se o tamanho do vetor é conhecido em tempo de compilação, eu já vou falar mais sobre isso, você pode passar os elementos que vão preencher esse vetor aqui, ó. 1.23, deixa eu botar aqui o menos 0.7, 8.99, 1.3333 e o quinto elemento seria, sei lá, 7.7. Então eu passei aqui uma lista com os 5 elementos que vão preencher meu vetor. Então se você souber de antemão quais são os elementos que você quer que preencha o seu vetor, você pode passar eles atribuindo o valor inicial usando essa notação das chaves. Então você abre chave e os elementos são separados por vírgula. Então se a gente tornar a compilar esse código e executar novamente, agora não tem mais aquela inserção VISCAF. E vejam vocês que coisa interessante. Veja, o primeiro elemento é o 1.233, que é o que eu tinha inserido lá mesmo. O terceiro é o 899. O sexto, olha só a birutice que apareceu agora. Como eu falei para vocês, a partir do momento que eu extrapolei a capacidade do vetor, então pode vir um valor arbitrariamente grande, como é o caso aqui, pode vir um valor negativo, pode vir positivo, nesse caso foi até negativo. Não tenho previsão do que virá. O menos 1 veio com valor zero, né? Mas, como falei, por isso que eu anotei lá, aqui, ó, comportamento indeterminado. Você não tem como prever de antemão o que vai acontecer nesses casos. Então, de fato, você não deve usar índices inválidos para esse acesso. Bruno, você permanece com a mão levantada, você quer completar a sua dúvida? Não, só esqueci de abaixar ela mesmo. Maravilha. Então tá bem. Deixa eu continuar aqui. Tem uma dúvida no chat que eu vou falar sobre ela agora. A dúvida é do Luiz Guilherme. Se tem como fazer a declaração e implementação de funções cujos argumentos são vetores? Claro que tem. Eu vou mostrar exatamente as nuances relativas a isso, tá, Luiz Guilherme? Me dá só mais um minutinho. Deixa eu só esgotar aqui um aspecto importante para essa questão do tamanho do vetor. E eu já vou passar para essa questão do tamanho, do que você falou das funções, né? Em relação ao tamanho de um vetor. O tamanho de um vetor diz respeito ao número de elementos que ele tem, que ele vai armazenar. Só que o C é uma linguagem bastante primitiva, muito antiga, né? E que preza pelo máximo de eficiência com o mínimo de sintaxe. O que acontece? Quando você declara um vetor x aqui com 5 posições e preenche essas posições, vou até dar mais um exemplo aqui, ó, que se eu tiver 5 posições e passar a menos, ele vai completar as demais com zero. Então vocês vão ver aqui que a terceira vai estar zerada agora, tá certo? Então você pode passar a lista completa e se você passar ela parcialmente, ele vai completar com zero. Então o que acontece? O tamanho do vetor é o número de elementos que ele comporta, que ele tem capacidade de armazenar. Uma vez que eu passei esse tamanho do vetor, ele não se altera mais. Mas infelizmente, a linguagem C não mantém registro disso para mim. Então, se eu precisar, depois de declarado, saber qual é a capacidade, quantos elementos esse vetor x tem capacidade de armazenar, eu não tenho mais essa informação. Então, ou vou aguardar ela numa variável à parte, numa variável inteira não sinalizada à parte,
Para mim poder manter esse registro, então eu vou ter que caminhar em conjunto o vetor e o registro do seu número de elementos, ou eu posso tentar deduzir esse número de elementos. Então eu posso fazer uma dedução por meio do operador sizeOf. Olha só que situação. Tamanho em bytes. Vai ser % de. E a conta que eu faço é o seguinte. Aqui vai ter que ser LU, porque o sizeOf retorna um unsigned. SizeOf x. Então vamos ver quanto espaço o x ocupou em memória. Vamos ver aqui quanto espaço o x ocupa em memória. 40 bytes. Então eu preciso de 40 bytes para armazenar todos os elementos daquele vetor. Lembrando que esses 40 bytes estão consecutivos em memória, tá certo? Cada elemento segue imediatamente o outro no armazenamento de memória. Então quando eu reservo esse espaço de memória para aquele vetor, esses 40 bytes, eles estarão todos alinhados. Só que esse 40 aí não diz respeito ao número de elementos que cabe lá, e sim o total de memória que esses elementos ocupam. Como é que eu poderia, a partir desses 40, resgatar o número de elementos? Alguém tem ideia? Como é que eu resgato a capacidade de um vetor? Alguém tem uma dica aí, alguma sugestão para me dar? Divide por 8. Exatamente. Quem seria o 8? Seu pensamento está correto, mas como é que eu acho esse valor 8, no caso geral? É a quantidade de bits em um byte. Não. É a quantidade de bytes que um elemento do vetor ocupa em memória. Então, a conta seria essa. Esse é o 8 que você me sugeriu. Veja, eu tenho um vetor que cabe em 5 variáveis em ponto flutuante duplo. Isso ocupa 40 bytes. E cada um dos elementos ocupa quanto? Todos os elementos ocupam o mesmo espaço. Então, eu divido a capacidade, o tamanho total em bytes pelo tamanho de cada um dos seus elementos. Então, quando eu faço essa aritmética aí, vai dar uma capacidade exatamente de 5 elementos. Então, uma maneira de você reaver a capacidade é fazer esse quociente entre o tamanho total que aquele vetor ocupa em memória, dividido pelo tamanho que cada um dos seus elementos individualmente ocupa. Lembrando que todos os elementos de um vetor são iguais, portanto, cada um ocupa exatamente a mesma quantidade. Essa divisão sempre vai ser exata, não vai deixar resto. E te diz a capacidade, o número de elementos do seu vetor, tá certo? Então, é uma maneira que você tem de resgatar essa capacidade caso você não tenha mantido o registro dela. Só que, infelizmente, essa não é uma solução universal. Ela não vai servir em todos os casos que acontecem nos vetores, por causa da pergunta do colega, do Luiz, que tinha me perguntado agora há pouco. Eu vou poder entrar nesse mérito aqui. Como é que a gente faz? Deixa eu salvar esse primeiro código aqui como vetor.c para botar depois para vocês lá para eu poder modificar. Como é que eu faço para fazer um código que usa uma função, que a função possa receber um array como parâmetro, né? Então vamos pegar um problema diferente. Vamos pegar esse mesmo problema da média, né? Só que eu vou transformar esse array aqui no array de números inteiros, que vai ser meu vetor, que vai ter meus elementos, meus vetores x. E aqui vem um fato interessante, né? Eu falei para vocês que a gente tem que conhecer o tamanho de x de antemão. Se eu for preencher com aquela lista, o compilador é esperto o suficiente para poder preencher o tamanho para mim. Se eu passar a lista, eu posso omitir o valor. Mas pode ser, e uma coisa que não era disponível nas versões de C mais antigas, então vocês vão achar alguns livros, e eu mesmo acreditava nisso durante muito tempo, que eu não tinha me atualizado no C mais moderno, que era essa a única maneira de fazer, que o tamanho de um vetor deveria ser conhecido em tempo de compilação. Então, se a gente precisasse de vetores cujo tamanho vai ser conhecido no tempo de execução, eu teria que recorrer à alocação dinâmica de memória, que é um tópico que a gente vai estudar mais adiante. Só que o C moderno, o C moderno, introduziu os vetores de tamanho variável. Então, o que isso significa? Eu vou fazer o problema agora de pegar as notas. Imagina que a gente está fazendo um curso aí, eu vou pegar as notas dos estudantes e vou produzir duas estatísticas, a média e o desvio padrão. Tá certo? Então, o problema que a gente vai fazer agora é esse, calcular a média e desvio padrão das notas de uma turma de estudantes. Então, isso é uma métrica para o professor divulgar aí, ou para analisar o desempenho de uma turma. Para que o programa fique genérico o suficiente, eu não sei quantos são os estudantes que aquele professor tem. Então, eu vou ler da entrada o número de estudantes. Então, vamos botar aqui uma mensagem para auxiliar nosso professor. Insira o número de estudantes. Então, veja que isso é uma situação que o tamanho do array só vai ser conhecido depois do scan. Então, é em tempo de execução. Eu tenho que rodar o programa para poder estimar o tamanho do vetor. No passado, o que eu teria que fazer?
ou alocar um vetor de antemão que tivesse espaço suficiente para cobrir os casos comuns, né? Falar, eu acho que ninguém vai ter uma turma com mais de 1.000 estudantes. Então eu botava um vetor de 1.000 posições, ou 2.000, 10.000, 15.000. Só que essa estratégia era ruim, que imagine que você aloca, para não ter erro, 1 milhão de posições. E a maior parte das pessoas vai usar com 3 e 4, então você está jogando memória fora. A segunda saída seria usar a alocação dinâmica de memória. Mas no C moderno você tem a chance de fazer isso aqui agora. Eu tenho um vetor com as notas, vamos imaginar que as notas são inteiros, e vocês podem fazer assim. Então isso aqui é um VLA. É o Variable Length Array. Então, vetor de tamanho variável, ou seja, o tamanho do vetor vai continuar, vai ser modificado a cada execução do programa. Então veja vocês que eu vou só fazer isso, ler o valor de n inicialmente, e vocês vão ver que aquela conta que eu fiz a capacidade continua válida. Então vamos compilar aqui o código de novo. Vamos executar o código. Imagine que minha turma tem 3 estudantes. Então eu vou precisar de 12 bytes, 4 para cada inteira, a capacidade continua sendo 3. E se a porventura tiver uma turma como a de vocês que tem 80 estudantes, então tá aí, 320 bytes, 80 estudantes. Por enquanto tudo certo. E o legal é que o vetor vai ser alocado pelo C corretamente com o tamanho que eu preciso para operar em cima dele. Muito bem, então vou extrair isso daqui. E agora eu quero extrair 2 métricas, a média e o desvio padrão. Para isso, claro, eu vou precisar das notas em si, né? Então, para o i variando de 0 até n, eu vou fazer um for parecido com o que eu tinha feito antes. Insira a nota do estudante %d, o %d que é bem da interface botar partindo de 1, né? Embora a gente vá ler no meu vetor aqui a partir da posição 0, né? Então eu li as notas do estudante. E vejam vocês que, se eu quisesse calcular só a média, vocês inclusive já fizeram problemas de média aí na lista do background. Se eu quisesse calcular só a média, eu não tinha necessidade de guardar todas as notas em um vetor, porque a média é a soma de todas as notas, depois dividir pelo total de notas. Então não havia necessidade do vetor. Porque nesse problema em particular eu vou usar vetor. Não somente para dar o exemplo para vocês de uso de vetores, mas para um aspecto importante. Se eu fizesse a soma de todos esses elementos e dividisse pelo n e obtivesse a média, eu não teria condições depois de calcular o desvio padrão, porque o desvio padrão eu preciso também dessas notas. Então veja que é uma situação onde é que eu não posso abrir mão de todos os dados já de cara, porque eu vou precisar deles posteriormente, então eu tenho que mantê-los guardados. Por isso que eu vou guardar eles nesse meu vetor de estudantes e vou guardar na variável m o resultado da média aritmética. Para calcular a média aritmética, eu vou passar aqui o vetor xs. Aí vejam vocês uma coisa bem interessante, pessoal. Para criar uma função que vai retornar a média, que é um valor em ponto flutuante, eu vou inicialmente declarar essa função recebendo um vetor de inteiros. O nome pode até mudar, se não usar o mesmo vetor. E a dimensão aqui pode ser omitida. Essa é a sintaxe para você dizer que o parâmetro é um vetor. Só que aquela conta do tamanho da capacidade, olha só que coisa interessante. Eu vou botar aqui com esses tracinhos aqui para diferenciar de onde é que essa mensagem está vindo. E vou retornar 0 aqui só para ele não ficar me perturbando. O que ele está reclamando aqui agora? Ah, tá. Ele está reclamando justamente do problema, mas vamos ignorar o aviso dele momentaneamente. E eu retorno 0 aqui, eu esqueci de botar o ponto e vírgula. Ele está reclamando justamente do problema que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Porque essa técnica do size-off para computar o tamanho ela é problemática. E aqui está o problema. Imagine que eu vou inserir as notas de 3 estudantes. A nota de 1, todo mundo tirou 10. Turma excelente. Veja que quando eu faço a conta da capacidade para lá na main, as contas batem corretamente, capacidade 3. Mas lá na chamada da função, a capacidade reduziu-se para 2. Olha só, vamos pegar aqui um número de estudantes maior. 5 estudantes. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que a conta permanece dando constantemente 2 lá dentro da função, enquanto a capacidade correta é 5. Então isso tem a ver com ponteiros que a gente vai estudar mais adiante, e é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Que quando a gente usa o size-off num array, e ele é parâmetro de uma função, o size-off dele sempre vai dar 8, que é o tamanho de um ponteiro. 4 é 8. Então essa técnica de estimar o tamanho do vetor, principalmente quando você passou ele para uma função, aí ela já se perde. Então realmente não é seguro você confiar no size-off
para extrair um número de elementos de um vetor. Então, qual seria uma melhor maneira? Deixa eu agora imprimir a média e o desvio padrão, que é o que me interessa. Ponto 3F, imprimir a média com 3 casas decimais. Seria você passar na rotina o tamanho, a capacidade, perdão, desse vetor. Então aí não tem mais erro, tá certo? Porque se você confiar que você vai calcular com size-off, você realmente... Eu já vi muito código errado justamente confiando no fato que você poderia resgatar em qualquer circunstância o tamanho de um array a partir do quociente aí do size-off. Então, é possível, mas só se você fizer no mesmo bloco que ele foi declarado. Se você está fazendo uma rotina que recebe um vetor como parâmetro, aí já dá errado. Vamos calcular a média. Calcular a média é muito tranquilo. Agora a gente sabe exatamente quantos elementos tem nesse vetor. Eu vou ter aqui uma variável inteira que vai conter a soma de todos os elementos. Estou batendo o dedo aqui no lugar errado. Começa inicialmente com 0. E para cada um dos elementos do vetor, esse é um for padrão para passar um a um todos os elementos do vetor. Para cada vez que eu olhar o próximo elemento, eu adiciono esse elemento na soma. E agora eu tenho que fazer o quociente, lembrando que essa conta tem que acontecer em ponto flutuante. A variável soma e n são inteiros, então eu tenho que sinalizar para ele que eu quero quociente em ponto flutuante, da soma dividido por n. Então vamos executar aqui de novo. Vamos pegar 3 estudantes. O primeiro tirou 5, o segundo tirou 3 e o terceiro tirou 9. Me dá uma média de 5,667. Então está correta aí a conta da nota. Essa parte aqui do que eu fiz, pode ser que o C já deduza pelo tipo do retorno que é o valor correto. Vamos passar os mesmos valores e ver se está tudo ok. 5, 3, 9. Eu passei 5 estudantes. Deixa eu cancelar aqui. Eu quero 3 estudantes para dar o mesmo valor. 5,667. Então, 3 estudantes. O primeiro com nota 5, o segundo com nota 3, o terceiro com nota 9. 5.0. Vejam que não deu certo aqui. Eu preciso, de fato, sinalizar que essa conta tem que acontecer em ponto flutuante. Calculei a média e agora eu quero calcular o desvio padrão. std_dev. Então, desvio padrão vai estar armazenado na variável s. Vamos fazer uma rotina semelhante. Recebe o número de elementos no vetor e os elementos em si. Eu vou retornar aqui agora o desvio padrão. Como é que a gente calcula o desvio padrão? Primeiro eu preciso calcular a média. Uma vez que eu tenho a média, eu vou ter uma variável aqui que vai ser o numerador. Vou começar ali em 0. Para cada um dos elementos do vetor, o que eu tenho que fazer? Não sei se vocês lembram a fórmula do desvio padrão. Para o numerador, eu vou somar o seguinte termo. Eu preciso pegar o termo xi e subtrair da média e calcular o quadrado disso, né? A diferença de um elemento em relação à média ao quadrado. Por isso que eu estou repetindo aqui o fator. Então, eleva ao quadrado a diferença entre um elemento qualquer do vetor e a média x, a média que é m, perdão, um elemento menos a média. Então, eu vou fazer essa conta aí várias vezes. Depois, eu vou ter que calcular, a resposta vai ser a raiz quadrada, do quociente entre o numerador e n, tá certo? Então, eu divido esse numerador por n e extrai a raiz quadrada, isso me dá o desvio padrão. Aqui ele está reclamando que... aqui eu usei o Auto C++, pessoal. Perdão que é o vício. E aqui eu estou usando o SQRT sem ter colocado a biblioteca de matemática. Coloco a biblioteca de matemática, agora eu posso usar a raiz quadrada. Para compilar agora eu preciso indicar que eu estou usando a biblioteca de matemática. Deixa eu subir aqui agora e vamos calcular para 3 estudantes com notas 5, 3 e 9. Eu tenho uma média de 5,66 com desvio padrão de 2,5. Se eu passar todos os estudantes com a mesma nota, 3 estudantes, todos eles com 10, aí o desvio dá 0, não há desvio nenhum, né? Todo mundo tem a mesma nota, média 10, desvio padrão 0. Se eu passar aí 5 estudantes, 6 estudantes, 3 estudantes com nota 1, 3 estudantes com nota 10, aí o desvio vai ser bem grande, né? O desvio dá quase 5 pontos de desvio padrão, né? A média fica em 5,5 e o desvio padrão é mais ou menos 4,5 para baixo, 4,5 para cima, né? Você vê que se eu somar 4,5 e 5,5 dá justamente 10 e 5,5 menos 4,5 dá 1. Então a ideia é mais ou menos boa e da dispersão, né? Das notas, que é o desvio padrão. Mas o importante aqui nesse código é que eu posso escrever rotinas que recebem vetores como parâmetros, tá certo? A sintaxe é a mesma, só que eu posso, e é bem interessante que eu posso omitir o tamanho, não preciso saber exatamente esse tamanho, mas
Se você vai fazer uma rotina que consulta todos os elementos desse vetor, é interessante que você passe a capacidade a parte de uma variável inteira para que você possa fazer o laço adequadamente. Porque se você confiar no size-off, como eu falei, você pode cair no lugar. E a característica interessante que eu introduzi aqui é um vetor de tamanho variável. Ou seja, é um vetor que o tamanho dele vai ser definido em tempo de execução. Então aqui pode ser uma expressão qualquer que resulte um valor positivo. Não pode ser zero, naturalmente. Alguns compiladores até não dão erro com zero, mas a princípio o zero é para ser comportamento indeterminado, e onde o comportamento é indeterminado, às vezes um compilador decide o que ele quer fazer naquela situação, né? Mas a princípio tem que ser o valor positivo, e toda vez que eu chegar nessa linha 34, ele vai preparar esse meu vetor adequadamente a partir do tamanho de n, que é uma tremenda mão na roda, né? Então, um recurso que não havia antes foi introduzido no C99, se eu não estou muito enganado, e agora você tem vetores de tamanho variável. Então, tem um programa aí bem simples que pode realmente computar média, desvio padrão. Só não é um programa excelente porque o professor teria que digitar manualmente essas notas todas. No caso como o meu de 80 estudantes, não seria prático digitar 80 notas. Então, mais para frente no curso a gente vai extrair essas notas de um arquivo, né? Que aí fica guardado direitinho um arquivo, digitado lá uma única vez, ou vindo de um programa qualquer, e de lá se extrai as estatísticas. Mas por enquanto aí fica um bom exemplo de uso de vetores. Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams que eu estava sem acesso a ele aqui. O Pedro está perguntando se alguém tinha anotado o código, ele quer testar. Não seja por isso, Pedro, não vou deixar você sem a informação que você precisa para trabalhar. Deixa eu te passar uma cópia desse código agora. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. É o main.c aqui, esse arquivo? É, main.c. Então deixa eu botar aqui no chat para vocês. Tá a cópia do código aí, tá, Pedro? Pode testar aí à vontade, fazer as suas modificações. Fazer o teste, eu vou copiar esse código também para vocês tenham uma cópia dele depois lá no Teams. Então, desktop, eu vou chamar isso aqui de média.c. Vou desktop aqui. Desktop, média.c. Perguntas, pessoal, a respeito de vetores, declaração de vetores e tudo. Eu quero fazer agora com vocês alguns ensaios teóricos aqui de alguns comportamentos do vetor para ficar clara a diferença entre determinadas coisas. E se vocês tiverem alguma dúvida que você perguntar agora antes de eu passar para os tópicos um pouquinho mais avançados, fiquem à vontade. Enquanto vocês podem eventualmente se manifestar, deixa eu deixar o Teams aberto aqui. Temos uma manifestação do Ricardo. Boa tarde, Ricardo, pode falar. Professor, boa tarde. Tem como a gente fazer um sorteio entre esses valores que estão dentro do array? Sim, o sorteio eu estou entendendo que o sorteio que você quer pegar eles em ordem aleatória. Isso, sim, como se fosse, sei lá, um programa para sortear um valor que esteja dentro dele. Sim, é possível, mas aí o expediente que você vai usar, eu posso fazer isso até agora, Ricardo, para você ver quando no próximo exemplo aqui. Deixa eu simplificar, tirar a média e desvio padrão, que eu quero mostrar algumas coisas. Seu exemplo pode ser um bom ponto de partida para a gente. Então imagine aqui eu vou declarar um vetor aqui agora. Não vou pegar da entrada não, para a gente não precisar ficar digitando. Então eu vou pegar aqui um vetor com deixa eu pegar uma sequência de números interessantes aqui. Os números do Lost. Vocês nem assistiram Lost, né? Vocês são mais novos, esse seriado antigo, eu estou ficando velho. Acho como é que é? 4, 5, 8, se não me engano. Não, é 4, 8, 15, 16, 23, 42. Acho que é isso. A sequência de números. Então tem aqui 4, 8, 15, 16. Então são 6 números. A proposta do Ricardo é que meu programa imprima sempre um desses números aí aleatoriamente, né? Isso é isso que eu entendi bem, né, Ricardo? Você quer que dentro dos elementos do vetor ele seja impresso aí aleatoriamente, ou escolhido aleatoriamente, né? Então, eu Isso. vou escolher um índice i aleatoriamente. Para isso, eu vou usar uma biblioteca chamada stdlib. É a mesma biblioteca onde está o abs, que é o valor absoluto, né? Então, na stdlib eu tenho uma função que é chamada... Agora, rend, se eu não estou muito enganado. Deixa eu olhar aqui, porque nas outras bibliotecas tem outro nome. Não, 3. Isso mesmo, stdlib, rend. Que é um número aleatório. Então, quando eu chamo essa função, ela vai sortear para mim um número aleatório. Eu vou só usar o i aqui por enquanto, para a gente ver exatamente o que o i tem. É um número inteiro aleatório, tá certo? Vamos investigar aqui primeiro o que tem o i. Então, compilar aqui de novo, gcc-main.c, e vamos rodar. Então, a biblioteca padrão do C já fornece um mecanismo de sortear um número aleatório. Veja que esse i
que é um número aleatório, se eu rodar esse código 1 milhão de vezes, vai dar o mesmo número. Aí você fala, mas aí não é possível, você acabou de me enganar. Você diz aqui, a documentação diz que esse número o range é um número aleatório, tá vendo? Retorna um número pseudo-aleatório no intervalo de 0 até range max, que é o maior número, ou seja, matematicamente no intervalo de 0 a range max. Qual é o problema aqui, pessoal? Aí a questão é que um número pseudo-aleatório ele é construído a partir de uma semente. E como eu não indiquei que semente é essa semente fica fixa e toda a execução do código dá a mesma coisa. Então, para gerar números aleatórios, eu preciso inicializar a semente randômica. Então, veja, eu vou botar uma semente aqui de 1. Então, se eu rodar esse código aqui de novo, vamos compilar e rodar esse código de novo. Agora, o número... Ué, será que 1 é o padrão? Deixa eu trocar aqui para 2. Está dando o mesmo número? Exatamente, ó, com 2 mudou, mas como o 2 fica fixo, agora o número mudou. Então não resolveu muito o meu caso, né? Então eu preciso alimentar essa semente aleatória de tal forma que em diferentes execuções do programa dê números randômicos diferentes. Gerar número randômico num ambiente computacional é um problema complicadíssimo, porque o computador não consegue gerar números verdadeiramente aleatórios. Ele gera um número pseudo-aleatório, que é um número gerado por uma sequência baseada em matemática discreta, né? Então o que eu vou fazer aqui para simular uma situação de randomicidade é fazer o seguinte, essa semente vai ser o resultado da função time. Quando eu chamo a função time passando nulo como parâmetro, o que isso vai fazer? Eu vou fazer com que essa semente aleatória seja o resultado da time. Deixa eu guardar o resultado dessa time aqui na variável t aqui. E vocês vão entender o que essa time dá. Então eu vou pegar o resultado da função time e vou passar para alimentar o gerador de randômicos. Depois eu sorteio o gerador de um número aleatório. Deixa eu passar o t aqui para vocês verem o que essa função retorna. Então quando eu executar aqui, ó, o número aleatório foi lá 1629 e o t foi 1645 e alguma coisa. Quando eu rodo de novo, veja que o time mudou um pouquinho. Não mudou muito, mas mudou. E naturalmente muda o número aleatório. Então agora o número aleatório vai mudar à vontade, porque o time está mudando. Deixa eu ver se eu consigo forçar. Agora eu consegui repetir ele e agora ele mudou. O que a função time com parâmetro null significa? Se eu for aqui, mano, traceTime, é uma coisa bem interessante. Olha só o que essa função retorna. Aqui não é a time do C ainda. É porque tem tanta time no... Deixa eu ver se ele vai pegar na página. Na 4 não tem, na 7... Não é na 7, na 9. Como é que eu pego a página manual do time do C? 2. Isso, exatamente, essa daqui. Olha só, pessoal, o que essa função retorna? Ela retorna o tempo como número de segundos desde época. E época é definida como 1º de janeiro de 1970. Então, esse t que está aparecendo aqui na saída do meu programa, por isso que eu consegui replicar eles aqui, porque eu executei muito rapidamente uma depois da outra, eu consegui fazer 2 execuções em menos de 1 segundo. Isso está me dizendo, quando eu rodar o código aqui de novo, que se passaram... o número é absurdo, tem que marcar aqui. 1.645.638.247 segundos, desde 1º de janeiro de 1970 até agora. Então, como esse número vai mudar a cada segundo, então se eu executar esse código com mais de 1 segundo de intervalo, ele alimenta meu gerador de randômicos com um número, uma semente diferente, então o número gerado nessa sequência de números aleatórios vai ser diferente também, como vocês viram aí. Ó. Vou executar de novo, não mudou, vou executar rapidinho, para ver se eu consegui pegar no espaço de 1 segundo, peguei, então o número se repete. Para finalizar o exemplo do Ricardo, o que eu preciso fazer? Um i aleatório não me resolve, porque no meu vetor aqui eu só tenho 6 elementos, eu gostaria que esses números estivessem entre 0 e 5. Só que 0 e 5 são justamente os possíveis restos da divisão por 6. Então agora eu vou pegar, mostrar quem é o i. Então o elemento que eu vou escolher vai ser %d, que vai ser o lost i. Então agora cada execução desse programa, a princípio eu escolho um número aleatório dentro do meu vetor de números inteiros. Tá aí, ó. Escolhi igual a 4, que é o elemento 23. Na outra execução, escolhi o elemento 4, que é o de índice 0. Agora escolhi o 8, que é o de índice 1. Então, daqui vocês já poderiam fazer até uma brincadeira de tentar escrever um programa que sorteia 6 dezenas para a pessoa jogar ela na Mega Sena. Então, você sorteia aí 6 números aleatórios, os números no intervalo de 1 até 60. Deixar vocês pensarem como é que vocês conseguem restringir um número aleatório até esse intervalo. E você pode gerar aí um jogo da loteria. Tá certo?
Temos algumas participações aqui no chat. O engraçado no chat é um pouco atrasado em relação dos demais. Apareceu aqui um monte de coisa e travou ainda na mensagem no meu código. Porque eu não mandei o código ainda, né? Ficou pendurado aqui esperando. Tal da setinha. Vamos aqui. O colega tinha pedido o código, eu demorei para colocar. Ok. Vamos lá. O Pedro César perguntou: o que justifica que esses números são impressos quando o valor de n excede ou é menor que o valor do array? É o que acontece, o Pedro. Depois entraremos mais nesse mérito, mas o array está profundamente ligado com ponteiros, né? Então, quando a gente acessa um elemento vetor, nada mais é que a gente fazer uma aritmética baseada no endereço de memória. Então, quando a gente está excedendo, a gente só está começando a procurar numa memória que não está mais prevista na alocação inicial do array. Então, essa memória pode conter uma coisa que é anterior à nossa execução. Já estava lá na memória, a gente não tinha usado ela até então, era uma sobra de outro programa, então pode ser um lixo. Essa área de memória pode estar em uma outra variável do seu próprio programa, então você começa a modificar inadvertidamente outra variável que está dentro do seu programa, deixando o comportamento ainda mais maluco. Ou você pode cair numa área de memória que você não tem mais acesso. Aí você dá uma falha de segmentação. A mesma coisa com negativo é que você está caminhando para a esquerda, né? E para positivo para a direita. Então é por isso que você não tem erro. O C te permite que faça isso. Mas se você fizer isso daí sem o devido cuidado, você vai ter ou um comportamento muito esquisito ou um erro. Tá certo? Acho que o Pedro tinha botado o código pro colega. Tá certo? Sim, o Pedro está perguntando aqui se podemos fazer matrizes, né? Que são arrays multidimensionais. Então são arrays de arrays, né? Teremos depois, eu não vou trazer isso matriz hoje para cá ainda, mas na próxima aula, já na sexta-feira, a gente traz as matrizes também, tá? Vamos entender bem o que é os vetores, que aí entender matriz fica bem fácil. Na verdade, o array seria uma matriz que tem... Você pode pensar nele como uma matricinha. Uma matriz tem uma única linha com n colunas, do jeito que a gente está declarando agora, tá certo? Isso mesmo, vai trabalhar com... Inclusive, alguns dos trabalhos que eu vou passar para vocês é para manipular imagens e para isso você vai precisar de uma matriz, tá certo? Tá aí. Depois eu botei o código, eu tinha esquecido de... Para escolher os algarismos que vão ser utilizados no sorteio, o que vai acontecer? A função range vai retornar de 0 até o range max, que é um número bem grande. Aí você pode trazer isso para um outro intervalo por meio de uma manipulação matemática, né, de escala, como eu fiz aqui. Então aqui eu estou restringindo eles de 0 até 5. Mas se você quisesse números entre 10 e 20, o que você faz? Entre 10 e 20, você tem um total de 11 números, né? Porque conto 10 e conto 20 são 11 números. Então você pega o range, divide ele por 11, para você pegar os números de 0 até 10, e falar, mas eu não queria de 0 até 10, eu queria de 10 até 20. Ok, não tem problema, você restringe para os restos da divisão de 11, que são 11 números possíveis, depois você soma o número inicial em todos eles. Então, somando 10 em todos eles, você transforma eles de 0 a 10 para 10 a 20, por exemplo. Então, essa manipulação para você achar o intervalo onde é que os valores vão ser sorteados, você pode fazer por meio aí de manipulações matemáticas, tá certo? Deixa eu voltar aqui para mostrar algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Eu volto para tirar mais dúvidas. Se bem que apareceu uma agora, deixa eu logo responder essa também. O mais aleatório aí a pergunta é complicada, Pedro. Como eu te falei, número aleatório em computação é muito difícil porque no fim das contas, se você tiver a semente, você consegue reproduzir a sequência. Então, se você sabe quais são os parâmetros do seu gerador de números aleatórios e sabe a semente, você consegue replicar a sequência. A questão é porque, se você sortear vários deles, eu vou fazer o seguinte, até para vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e imprimir. Vou imprimir um total de 20 números aleatórios, para vocês verem aqui, ó. I menor que 20, mais I, e vou imprimir %. D vai ser o range. Para vocês verem, 20 números aleatórios, né? Então, executando aqui o código, olha só os números que apareceram aí. Então, esses números aí parecem que são aleatórios, mas de fato eles são frutos de um processo pseudo-aleatório, né? Então, não é verdadeiramente aleatório. Não existe algoritmo aleatório na computação, que você tem um processador que é determinístico, no sentido que se você executar a mesma sequência de instruções para os mesmos parâmetros iniciais, você vai obter o mesmo resultado, Pedro. Então, número aleatório de verdade tem alguns processos físicos, né? Que o pessoal faz observação de fenômenos físicos para você extrair quantidades aleatórias, mas em um processo computacional, que você parte de um conjunto inicial de dados, se você tiver o mesmo conjunto, fatalmente você vai produzir a mesma sequência. Tá certo? Então, hoje tem sequências que têm determinadas propriedades de gerar números que parecem mais aleatórios do que o outro, né? E tem algumas métricas, inclusive, para você medir a qualidade dessa sequência, de saber quão aleatória ela é em termos de medidas de dispersão, de correlação e tudo. Mas é um problema sério essa questão de números aleatórios, tá? Em C++. Acabou que a gente trouxe um tópico que eu nem tinha previsto hoje, né? Mas não tem problema nenhum. É bom que mostra também as possibilidades que a gente tem e bom que a gente usa funções da biblioteca padrão, né? Que é a stdlib e o time. Inclusive,
não se usa, né, esse tipo de solução que eu estou mostrando aqui em programas que envolvem algum tipo de segurança, né? Se você estiver fazendo uma rotina de criptografia que envolve uma transação segura, uma coisa que você não pode ter acesso, naturalmente você não vai usar número aleatório baseado em tempo, porque a pessoa vem, roda o seu código imaginando que voltando esse tempo para trás, é a coisa mais fácil voltar esse tempo aqui para trás, né? Basta subtrair aí um dia, dois, fala, ó, a senha foi gerada 2 dias atrás, então pego o T aqui e subtraio a quantidade de segundos relativos a 2 dias e vou fazendo um por um todas as sementes e daqui a pouco eu descubro qual foi a senha. Então não é muito seguro, né? Mas para fazer umas coisas assim que não tem muito impacto em termos de segurança, a gente pode usar aí para simular as nossas coisas. Tá certo? Muito bem, o que eu queria falar para vocês primeiro sobre os VLAs, né? Que são os vetores de tamanho variável. Você não pode declarar um vetor de tamanho variável fora do escopo de um bloco, né? Você tem essa restrição. Sempre que eu for declarar um vetor de tamanho variável, tem que ser dentro de um bloco. Então, se eu quiser botar uma variável global, que é um vetor de x aqui, o x tem tamanho n, para que esse n seja definido aqui na scanf, em algum momento... Opa, deixa eu fazer o seguinte, copiei isso aqui antes que alguém... Eu sei que alguém vai me pedir isso depois. Desktop, eu tenho que depois limpar ele, que ficou sujo. Mas o que acontece? Imagine que vocês declararam isso. Se você quer ler o valor de n no scanf. Você botou o n e o vetor como variáveis globais. O que vai acontecer quando eu tentar compilar esse código? Vai dar erro. Porque olha o erro que ele vai sinalizar aqui. Ele está falando que é um valor modificável, né? Que é um nome que se dá para ponteiros e para vetores de tamanho variável e vetores de tamanho variáveis, outra sigla é VM, está no escopo de arquivo. Não pode, então, realmente, no escopo de arquivo eu não posso declarar vetor de tamanho variável. Você poderia pensar o seguinte, bem, então como ele precisa saber em tempo de compilação o valor de n, eu posso atribuir um valor inicial para n. Continua dando o mesmo problema. Você fala, já sei, porque aqui é uma variável, eu vou botar ela constante. Ainda assim, não resolve. Então não tem jeito. Se você quiser botar um vetor no topo do arquivo, aí você tem que ter o n definido em tempo de compilação. Aí eu vou usar o define aqui, que é uma diretiva de pré-processador que fala que a variável n equivale ao valor 10. Aí ele aceita essa declaração, tá certo? Então, quando for declarar um vetor de tamanho variável, tem que estar em escopo de bloco. O tamanho tem que ser uma expressão, pode ser uma variável, pode ser um literal, mas tem que ser positivo. Uma vez que você alocou ele aqui dentro, aqui, por exemplo, você pode botar, vou pegar aqui um exemplo para vocês verem, o n é igual a 2, m igual a 3, e você pode alocar aqui n mais m mais n mais m mais 1. Não tem problema nenhum. Pode ser. Você fazer uma aritmética aí, está alocado direitinho, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Esse vetor de tamanho variável vai encerrar sua vida quando acabar o bloco, tá certo? Então, quando chega na linha 9, o CA aloca para você o tamanho suficiente, aqui seriam 6 posições, né? 2 mais 3 mais 1, e acaba aí. Então, o vetor de tamanho variável tem essas limitações e tem mais uma importante, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou definir aqui um n, que é o tamanho máximo, como 100. Vou declarar aqui fora um vetor y de tamanho n e lá dentro um x de tamanho n. Então, tá tudo bem, compilou. Vou compilar aqui. E vou imprimir um OK só para vocês verem aqui, porque jazinho vai dar problema. Então vamos compilar o código aqui. Vamos executar. Alocar 100 posições, está tranquilo. Se eu aumentar esse 100 para 100.000, aí continua OK. Agora se eu botar 10 milhões, 10 a sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então com 10 milhões, 10 a sétima, agora deu problema, falha de segmentação. Quando vocês verem esse erro aqui de falha de segmentação, ele pode estar relacionado, dentre outras, com erros de memória. E qual foi a falha de segmentação? Que os arrays são declarados em bloco, eles vão para uma região da memória, chamada stack, vai para a pilha. E os que estão fora vão para uma região de memória diferente, que é a heap. E a heap você consegue alocar quantidades maiores que na stack. Vejam vocês que se eu tornar compilar esse código e tirei o x, deu OK. Deixa eu até fazer um teste aqui que vai ser bom para daqui a pouco. 10 a oitava. Ok. Então, veja, eu consegui alocar 10 a oitava aqui do lado de fora. Mas 10 a sétima lá dentro já é demais. Ó. 10 a sexta vai, 10 a sétima não.
Então, quando vocês estiverem usando vetores de tamanho variável, saiba que há um limite prático para isso. Se não há um limite teórico, pode ser um número positivo, há um limite prático, e aqui no meu caso, na minha máquina, veja que 10 a sexta vai, 10 a sétima já é demais. Vou fazer com 10 a sexta, ó. 10 a sexta passou, mas 10 a sétima não. Então essas são as observações que eu gostaria de fazer sobre vetores de tamanho variável. Agora, uma outra coisa interessante que vocês podem observar em relação ao vetor é em relação à passagem de vetor como parâmetro de funções. Então vamos voltar aqui vamos começar aqui um vetor. Esse vetor agora eu vou começar ele aqui sem criatividade nenhuma, com os números 1, 2, 3, 4, 5. Um vetor com 5 posições. Imagine que eu queira passar esse x aí como o parâmetro de uma função f. Então a função f recebe um vetor de números inteiros. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer uma rotina, inclusive, que a gente vai usar ela várias vezes. Uma rotina que imprime o valor de um vetor. Eu digo quantos elementos esse vetor tem, passo o vetor de inteiros aqui e vou imprimir esse vetor. Imagina que eu quero imprimir o vetor da seguinte maneira. Abro um colchete, imprime o primeiro número, vírgula, espaço o segundo número, vírgula, espaço o terceiro número, até o último número que é seguido por um colchete fechando. Depois eu quebro uma linha. Então como é que eu vou fazer isso? O meu laço vai variar de 1 até n, de 0 até n menos 1, perdão. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou imprimir 3 coisas, um caractere, um número e um caractere. Você fala, mas que loucura é essa, professor? Vamos com calma. Que caractere vai ser esse? Se o i é igual a 0, que é o primeiro elemento, eu vou imprimir um abre colchete. Nos demais elementos eu vou anteceder eles com espaços, tá certo? Depois desse caractere inicial eu quero o número em si, que é o vetor na posição i, e depois para fechar o seguinte, se for o último número, posição n mais 1, eu quero encerrar com fecha colchete. Caso contrário, eu quero botar o caractere vírgula. E aqui eu fecho com a quebra de linha. Tem uma coisa errada ali que eu vou descobrir já o que é. Fecho com a quebra de linha. E aqui ficou faltando o que? Operador ternário. É 2 pontos, né? No operador ternário eu usei vírgula ali, mas é 2 pontos. Então eu usei 2 operadores ternários para decidir isso. E vamos imprimir aqui o vetor x. Ó. Eu vou usar a função print que eu escrevi agora. São 5 elementos do vetor x. Vamos ver como é que fica isso. Vou usar essa função agora aqui para o fim dessa aula. Ó. Exatamente o que eu queria. Os números entre colchete, os números separados por vírgulas e com espaço entre eles. Então essa é uma rotina de impressão. Agora olha só que situação interessante. Imprimir os x, vou chamar a função fs, a f nos x, e vou imprimir o vetor de novo. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento do vetor e vou escrever nele 999. Ok? Compilou e tudo. Nas aulas anteriores, a gente falou que o C passa os parâmetros por cópia. E aqui vai parecer que eu estou me contradizendo, porque eu estou pegando o vetor, esse vetor aí, escrevendo 99 na primeira posição. Se a passagem é por cópia, eu estou modificando uma cópia do array, não o array em si. Então, as duas impressões das linhas 22 e 26 deveriam produzir a mesma saída. Olha o que vai acontecer. A segunda saída foi modificada, ou seja, esse parâmetro aqui não era uma cópia, era o próprio xs. Aí você fala, mas você não falou que em C tudo é por cópia? É, mas essa notação que eu estou usando aqui é uma notação enganosa. Ela tem uma notação que remete a array, mas na verdade ela passa um ponteiro, que é um endereço de memória. E como eu tenho acesso ao endereço de memória, eu altero a memória diretamente. Então isso é uma coisa muito perigosa, uma fonte infinita de bugs, né? Porque se você alterar inadvertidamente o conteúdo do seu parâmetro, e não era o desejo da pessoa que seu parâmetro fosse alterado, aí você pode introduzir um erro no programa. Uma pessoa mais cautelosa fala, olha, essa função não fui eu que escrevi, ela recebe um parâmetro como um vetor, e eu não quero que meu vetor original se perca. Então o que a pessoa faz? Ela mesma cria uma cópia do vetor dela e passa essa cópia, porque se for modificada não vai ser problema, né? Só que isso, além de ser cansativo, tem perda de performance, você vai gastar memória e tempo à toa fazendo a cópia porque você não tem as devidas garantias. E a gente pode dar essas devidas garantias. Uma delas é essa. Você pode introduzir a palavra reservada const nessa declaração. Veja que quando eu botei o const e salvei, o compilador já me avisou aqui. Opa, você está fazendo uma atribuição numa variável que é apenas de leitura. Então agora eu posso passar o meu array, meu vetor tranquilamente para essa função, porque eu sei, essa função não tem a capacidade de alterar o conteúdo desse vetor. Porque se eu tentar alterar essa localização vai dar o erro. Se eu compilar aqui, é um erro, não consigo gerar o executável. Eu tenho que tirar essa atribuição.
eu posso consultar o valor, eu posso guardar aqui na variável local x o valor de x0. Leitura, ok, 100%, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é escrita. Então, você escrever const em um vetor, isso é bem interessante porque não vai te permitir modificar o conteúdo do seu vetor. Existe um const menos comum do que esse daqui, que é um const que te evita que modifique o ponteiro. Porque olha que coisa interessante, quando a gente lê isso daqui, você está vendo que o conteúdo do vetor é constante. Mas se eu tivesse aqui fora um vetor y aqui de 20 posições que seja, só uma variável global y, eu poderia fazer isso daqui, ó. Olha só. Eu estou fazendo aqui com xs agora aponte para o ys. Então agora eu vou pegar e fazer isso daqui, ó. Xs 0 igual a 99. E olha o que vai acontecer aqui agora. Acho que isso aqui ainda vai dar um erro. Vai, porque o xs ele não permite escrita. Mas o que vai acontecer? Eu vou imprimir aqui agora. Xs 0 igual a %d, xs 0. Vou imprimir isso duas vezes, um antes e um depois dessa atribuição. Então, quando eu fizer esse código aqui agora, ó, na primeira impressão vai dar 1 e depois vai dar 0. Porque ele modificou para onde ele está apontando. Deixa eu botar aqui 2, 4, botar números pares aqui, 6, e o resto fica 0. Só para a gente ver o que eu estou querendo dizer. Então, veja que a partir da atribuição, ele está apontando para outro vetor agora. Então, se o parâmetro vinha apontando para um vetor, daqui a pouco ele está se referindo a outro vetor. Isso também é fonte de confusão e eu posso evitar isso com o const aqui, ó, dentro do colchete. Aí, quando eu fizer isso, essa atribuição aqui agora passa a ser inválida. Então, eu não posso modificar para onde, de qual é a referência, de qual array eu estou falando. Eu tenho que estar falando sempre ao longo dessa função do mesmo array original. Veja que esses consts são independentes. Aqui eu estou proibido de fazer xs igual a ys, mas agora eu voltei até a possibilidade de fazer x0 igual a 999. Então, um const é para uma coisa, outro const é para outra coisa. Na dúvida, se você quer um vetor que não pode ser modificado e você gostaria que esse xs dissesse respeito apenas a ele, aí você bota ambos, porque aí os dois casos que eu estou ilustrando, os dois passam a ser erros. Eu tenho que eliminar os dois. Eu não posso modificar o conteúdo e também não posso fazer com que ele passe a dizer respeito a um vetor diferente daquele que eu estava querendo trabalhar. Tá certo? Então isso é bem interessante para a gente atentar que continua sendo passagem por cópia, mas no caso em particular de vetores, o vetor copia é o endereço de memória, não o conteúdo dele. Então eu não tenho uma cópia de conteúdo, eu tenho uma cópia de localização, o que me permite modificar o conteúdo do vetor, que às vezes é útil, é exatamente o que eu quero passar para esse vetor algumas informações, mas às vezes eu quero consultar o conteúdo desse vetor para produzir essa informação. Nesse caso, que o vetor é passado como consulta, o mais seguro é você declarar o vetor dessa maneira, com const antes do tipo e o const dentro do colchete. Esse dentro do colchete vocês vão achar com muito menos frequência, mas o const antes do tipo vocês vão achar com bastante frequência, inclusive na printf dá um exemplo, acho que já tem isso. Tá vendo aqui, ó? Na printf, nas declarações aqui, ó, const, já esse const antes do tipo significa que esse primeiro parâmetro não pode ser modificado, tá certo? Então, aspectos técnicos aí de C e de C++ que vale a pena a gente conhecer para que a gente não tenha surpresas, né? E tem um que esse modificador também é moderno, né? Que eu posso passar um modificador estático dentro do conteúdo. Então, o que acontece? Quando eu passo esse modificador, esse é dos mais interessantes. O que ele faz? Esse modificador diz que esse vetor diz respeito ao início de um vetor, do elemento 0, e que ele tem, no mínimo, 5 elementos. Então, o vetor que ser passado para um parâmetro aqui tem que ter pelo menos 5 elementos. Se eu botar aqui, por exemplo, que ele tem que ter pelo menos 10 elementos, aí eu tenho uma situação problemática nesse código, porque o x que eu passo tem 5. Então, eu entro na área cinza do comportamento indeterminado. Mas quando eu boto um tamanho aqui e passo o tamanho adequado, 5 ou menos, se eu botar 3 aqui já é o suficiente. Isso pode dar espaço para o compilador fazer determinadas otimizações, tá certo? Então você pode ganhar em performance aí e também é uma sinalização semântica. Eu falo, ó, nesse código aqui eu vou usar pelo menos os 3 primeiros elementos do seu vetor. Então, por favor, me passa uma coisa que tem 3 ou mais. Veja que no caso aqui, ó, vou voltar aqui e botar o 10 e compilar, você vai ver que ele não reclama.
Então, mesmo na compilação padrão sem aviso, deixa eu ver se eu ligar alguns avisos aqui. Ele pode me dar alguma sinalização que eu... Não, nenhuma delas me avisou. Então, é uma sugestão você passar o estático aqui dentro do colchete, antecedendo aí a dimensão dele. Isso vai garantir uma reserva teórica, né, que permitiria ao compilador ser mais agressivo nas suas otimizações. Eu, particularmente, não tinha conhecimento dele até então, né? Estou me preparando aí para atualizar meu conhecimento de C para dar um curso para vocês aí o mais atual possível e descobrir esse recurso, mas é um recurso aí que de certa forma é interessante nos dois aspectos, não só de otimização, mas também no aspecto também semântico, né? A pessoa que vê uma função com essa marcação vai falar, opa, eu não posso passar um vetor aqui que tenha menos do que 10 posições, tá certo? Muito bem, pessoal, chega de coisas teóricas, né? Vamos ver códigos aqui, porque se eu ficar passando aqui só informações teóricas para vocês aqui, pode ser que não faça muito sentido. Vamos ver um exemplo prático aqui, né? De produzir os n primeiros números de Fibonacci. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, escanear o n. Vamos pegar aqui, ler a quantidade de termos da série de Fibonacci que eu quero. E eu vou fazer uma função que vai preencher o vetor f, que vai ser a função dos fibs, né? Esse vetor vai ter que ter espaço para n mais uma posições. Isso por quê, pessoal? Lembrando que a nossa... Eu vou imprimir ele no final. Fs. Pronto. Posso tirar essa função. Eu vou imprimir o meu vetor de Fibonacci, está inicialmente vazio. Mas lembrando que como eu começo no índice 0, para me produzir o índice n e o índice n ser um índice válido, o que eu faço é alocar com uma posição a mais. Lembre que eu posso botar aqui nos arrays variáveis aqui uma expressão, né? Então, o que essa função vai fazer? Eu vou preencher isso no meio da função Fibo. A função Fibo vai me dizer quantos são os termos da série de Fibonacci que eu quero preencher nesse vetor. E aqui eu quero modificar o fs. Por isso que eu não vou passar const. Aqui eu faço questão que o fs seja modificado. E aqui é interessante a gente usar o estático. Porque eu vou, com certeza, usar os dois primeiros. Os dois primeiros são mandatórios. Porque no índice 0 de Fibonacci eu escrevo 0, que é o termo de índice 0 mesmo na série de Fibonacci. O termo de índice 1 é 1. E os demais eu posso calcular no laço for. Do 2 em diante até o n, veja que eu botei menor ou igual a n, e eu posso chegar no n, porque eu aloquei n mais 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Na hora de imprimir, eu vou ter que imprimir também n mais 1. Não, se bem que eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar minha impressão para imprimir do primeiro até o n-ésimo. Aí aqui vai mudar naturalmente, o primeiro agora é o 1, o último é o n-ésimo. Modifiquei minha rotina de impressão. Então, do 2 até o n-ésimo, o que eu faço? O próximo termo da série de Fibonacci, o termo da posição i, é a soma do termo que ocupa a posição i menos 1 com o termo que ocupa a posição i menos 2. Então, essa rotinazinha aqui, ó, que está reclamando que... aqui é... Eu chamei de Fib, né, mas é fs. Estou modificando o vetor, o meu parâmetro aí eu chamei de fs. Então, agora ele está reclamando que o i não foi declarado. I igual a 2. E agora está certo. Vamos compilar aqui o código. E vamos executar aqui. Vamos ver os 10 primeiros números de Fibonacci. 0, 0, 0 e um monte de lixo. Então, minha rotina não está correta. O que aconteceu aqui? É porque eu não chamei a função, né? Fibo. Vamos produzir os n primeiros números de Fibonacci para fs. E depois imprimir. Eu tinha esquecido de chamar a função, por isso que veio esse lixo de memória aí, viu? Um monte de zeros, depois os números que não faz muito sentido. Mas agora vem os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci, tá vendo? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Vamos ver um pouco mais. Vamos ver aqui 20 termos dessa sequência. A sequência cresce muito rapidamente. Vejam vocês, se eu for até o 40, os números começam a ficar aí na ordem que já estão ameaçando a capacidade de um int. Em 50, aí dá problema. Vejam vocês que lá para frente foi até o 48, né, o 49 e o 50 já deram números negativos, frutos do overflow. Então eu não consigo calcular muitos termos da série de Fibonacci usando ints. Se eu quiser ir um pouquinho mais longe, eu vou mudar meu vetor aqui original para um vetor de long long. Então eu vou ter que mudar aqui para long long e aqui para LLD. Isso vai me permitir calcular os 50? Vai, deu tudo positivo. Eu posso ir um pouco mais longe, eu posso chegar no 90. Também está tudo perfeito, mas no 100 aí a coisa já complica. Tá vendo? Chega até a posição 92, talvez, 91, 92 e começa a aparecer número negativo ali, tá?
Então, mesmo long long, você não vai calcular muitos números na série de Fibonacci, com uma série que cresce exponencialmente. A razão é a razão áurea, né? É 1 mais raiz de 5 sobre 2, para ser exato, o número da razão áurea. Então, cresce muito rapidamente. Então, quando você precisa calcular os números de Fibonacci, se você precisar deles exatamente, você começa a ter problema muito rapidamente, né? Mas aqui, pelo menos, a rotina gera aí até o 90 corretamente para vocês. Certo, pessoal? Deu para acompanhar rotinas aqui? Eu quero ilustrar rotinas que recebem vetores como parâmetros. A rotina de impressão quer saber quantos termos a serem impressos. Aqui eu vou reprimir do primeiro ao nésimo, lembrando que eu posso fazer isso porque eu aloquei uma posição a mais. E a segunda aqui atualiza esse vetor para conter todos os primeiros n números de Fibonacci, desde o 0 até o n, usando a lei de formação da própria série de Fibonacci, da sequência de Fibonacci. O próximo termo da sequência é igual à soma dos dois anteriores. Deixei o n variando aqui, então o fs é um vetor de tamanho variável, então ele vai ser alocado corretamente a partir do n que eu obter aqui no scanf, e eu somo essa sobra justamente para poder usar o igual aqui e igual aqui. Quando eu estiver acessando o meu vetor na posição i, eu não tenho nenhum problema. Certo? Deixa eu voltar aqui para o Teams, que eu não estava vendo. O Pedro perguntou se eu tenho como estender esse limite, né? Se você está falando aquele teste que eu fiz antes, que é de vetor de variáveis, dentro de uma função, tenho, Pedro. Aí vai depender das características do seu sistema operacional, né? Você tem que aumentar o tamanho da sua stack. Então, dentro do Python tem um jeito, dentro do Linux tem outro, mas é coisa que já tem que fazer com uma certa cautela, porque você vai depender de uma configuração que extrapola o seu programa, no caso do C, né? Do Python não, que você consegue fazer aí dentro do próprio programa. Mas, de toda maneira, é bom ter ciência que, dependendo de onde está a variável, a capacidade de memória, e onde a memória está, de fato, muda, né? Não, você não precisa mudar o hardware, é uma configuração de software, na verdade, né? É uma configuração padrão. O ambiente Linux tem uma configuração padrão para o tamanho da pilha de execução, né? Então, esse tamanho muda. Só que se você mudar esse tamanho da pilha de execução, naturalmente você vai rodar menos programas, né? Porque seus programas vão ter uma capacidade de pilha ampliada, você vai gastar mais memória por programa. Então, é sempre um trade, uma troca que você tem que fazer. Eu uso pilhas menores, eu posso rodar mais instâncias de programas, só que as pilhas maiores, eu diminuo essa capacidade em relação a poder alocar mais. E como você já tem um recurso da própria linguagem, onde é que você consegue alocar com mais capacidade, aí não há necessidade de mexer muito nisso, Pedro. Se você precisa de vetores muito grandes, ou você bota em escopo de arquivo ou de programa fazendo variáveis globais, que é uma das grandes utilidades das variáveis globais, ou você vai usar o recurso de alocação dinâmica de memória, que é o equivalente do VLA aqui, só que eu vou usar uma função da API para fazer essa reserva de memória. Essa reserva vai ser feita na heap, que é o mesmo lugar que as variáveis globais vão, né? E a gente vai falar isso, só que para fazer isso eu preciso de notação de ponteiro, eu não tenho ela ainda, eu vou postergar essa explicação para um pouquinho mais adiante. Mas o que é importante, e até para fechar essa parte, eu passar para o próximo exemplo, que é bem interessante. Veja que o conhecimento da linguagem C demanda um conhecimento muito próximo da máquina, e essa é a dificuldade inerente da linguagem C. Nas linguagens de mais alto nível, como Python, JavaScript, Ruby, essas linguagens de mais alto nível, você não precisa saber que existem duas regiões de memória, e que você não precisa saber que o inteiro sinalizado difere do não sinalizado, você não precisa saber tamanho de bytes da memória, você não precisa saber de um monte de coisa, você não precisa lidar com o endereço de memória, com o ponteiro diretamente. Então, alguém pode ficar com essa percepção que tem uma razão de ser, que fala, poxa vida, por que a gente não começa então com uma linguagem mais dócil, né? Uma linguagem mais fácil? Eu já apresentei para vocês na primeira aula quais são as restrições que a gente tem administrativas e pedagógicas em relação à escolha do C para APC, muito da estrutura da própria FGA, onde você não entra em um curso de graduação específico e vai fazer essa decisão mais para frente, aí no fim do terceiro semestre. Então, se sugere fortemente que a gente faça APC em C, porque seria uma linguagem aí que seria benéfica para todas as áreas aí que a FGA tem, né? Todas as 5 engenharias. Mas, por outro lado, independente de FGA e de questões técnico-administrativas aí, você tem uma questão muito importante de fundamento. Lembra que eu expliquei isso já para vocês quando o colega perguntou de curso técnico, de graduação? Se eu estudo uma coisa que vai me dar fundamento, então qualquer outra linguagem que eu vier estudar, estando próxima da máquina ou não, eu vou ter uma noção muito melhor do que eu tivesse estudado uma linguagem de altíssimo nível, que não me desse esses conceitos fundamentais, e quando num contexto prático aproximasse uma linguagem que é mais próxima da máquina, eu me embananaria todo e cometeria uma série de erros, porque eu estaria acostumado com uma série de garantias que eu não tenho nesse nível de programação aqui. Então, menos garantia do que C é só se eu programar direto em Assembly. O C é uma das linguagens mais próximas que tem da máquina, né? Poucas linguagens são mais próximas da máquina que o C, e nisso tem toda uma família de linguagens Assembly aí. Então a gente paga, entre aspas, uma curva de aprendizado mais íngreme no começo, né? Você tem uma curva aí mais acentuada, uma dificuldade maior no começo,
Mas em compensação, se você aprender bem C e todas essas nuances que eu tenho destacado para vocês, vocês vão programar com uma certa facilidade todas as linguagens de mais alto nível, porque vocês vão ter garantias que você não tem aqui e as ideias centrais todas, as ideias prevalecem, né? Então o nível de atenção a essas coisas que você não tem, e às vezes os problemas que tem mais complicados nas linguagens de mais alto nível são frutos de nuances como essas que não deixaram de existir, elas deixam de ficar explícitas para vocês, né? E às vezes por perder o controle delas, vocês acabam introduzindo alguns problemas nos códigos que são de muito difícil detecção, porque aparentemente era para estar tudo funcionando, tá certo? Muito bem, pessoal, temos um pouco mais de 35 minutos. Eu vou começar a fazer uma coisa aqui, talvez eu não termine, mas eu quero que vocês acompanhem para mim aqui o desenvolvimento completo de um programa que tem um problema muito claro a ser resolvido. E para resolver esse problema, a gente vai começar ele da forma mais simples possível e vamos iterando nele para fazer melhorias a cada etapa e vamos mensurando a performance que a gente vai ganhar com essas pequenas alterações. Então a gente vai começar de um código que é muito importante que esteja correto. Eu preciso que ele se mantenha correto ao longo de toda a sua execução, e à medida que a gente for avançando, a gente vai ganhar bastante. Então, eu vou começar aqui, eu vou pegar uma página da Wikipedia para apresentar para vocês aqui uma tabela que vai ser útil para a gente na resolução desse problema que eu quero. O problema que eu quero, pessoal, é o seguinte. Eu gostaria que vocês resolvessem o seguinte problema. Vamos resolver esse problema junto. Eu gostaria de listar, ou pelo menos de produzir um vetor que contenha todos os números primos menores ou iguais que n, onde n é o número que eu vou dar arbitrariamente na entrada. Então essa é a ideia do meu programa. Eu quero que, dado n, eu tenha um vetor que tenha contido nele lá todos os números primos que estejam entre 1 e n. Então vamos começar com a primeira solução, baseada no que a gente já viu aqui no curso. Tá certo? Deixa eu copiar o main aqui como desktop.fib.c e vamos alterar esse main aqui de novo. Muito bem, então eu vou deixar minha função de impressão aqui, só que eu vou voltar para ela para aquela versão que vai de 1 até n, porque eu tinha mudado essa particularidade aí por conta da sequência de Fibonacci, mas vamos voltar à versão original da função de impressão. Então vamos fazer o seguinte. Essa primeira vai ser uma solução de força bruta. Eu vou passar o n aqui na entrada e eu vou chamar minha função que vai preencher no vetor P com os primos de 1 até n. Como eu quero chegar o n até 10 à oitava, eu vou pré-alocar, que eu define, esse como 10 à oitava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E botar 1 a mais para a gente poder... Perdão, esse aqui vai ser o máximo. E eu pré-aloco aqui, vou correr o risco de jogar a memória fora, mas para que caiba 10 oitavos. A gente já viu que se eu fizer com a variável lá não vai dar certo, e como o peso agora é uma função, é uma variável global, eu posso usar ela aqui dentro sem precisar declarar enquanto parâmetro. Então a ideia é essa, eu passo n, chamo a função que vai preencher a função peso com os primos até n, o retorno dessa função aqui vai ser a contagem de primos. Então, prim count aqui, e eu vou imprimir duas coisas. %d primos. Então, isso aqui vai ser o PC. E eu vou chamar a função print, que vai imprimir PC, que é a quantidade de primos, que vão estar no vetor PS. Então, o esqueleto básico eu não vou mudar mais, pessoal, vai ser esse. A minha função de primos aqui retorna um inteiro. Deixa eu retornar 0 aqui só para o compilador parar de reclamar. Então, eu vou ler um n da entrada e vou chamar a função primos. Essa função vai me dizer até onde eu vou atualizar a minha lista de primos, e toda vez que eu achar um novo primo, eu atualizo na variável global PS. O total de primos que eu identifiquei vai vir na variável PC. Então, eu vou dizer quantos primos eu consegui produzir, depois eu imprimo o vetor com todos eles. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? A primeira solução vai ser uma solução de força bruta. Lembra daquela função aqui? Eu vou revisar ela rapidamente aqui. Vou escrever ela rapidamente, porque eu já escrevi antes. Que é a função que determina se um determinado inteiro n é primo ou não. Então, se o n for menor que 2, eu sei que não é primo, eu posso retornar 0, falso. Se o n for exatamente igual a 2, é um número primo, 1. Se o n é par e não é 2, ele não é primo com certeza. E agora eu posso me concentrar nos números ímpares. Do candidato a divisor D, partindo de 3,
E enquanto o quadrado de D é menor ou igual que N, a gente já conversou sobre o quadrado, eu vou atualizar o D de 2 em 2 para passar apenas em números ímpares. Se o N dividido por D dá zero, significa que eu tenho um divisor não trivial de N, ele não é primo, retorno zero, caso contrário, retorno 1. Então a função que a gente já fez aqui no curso, eu vou usar ela aqui, ó. Eu começo com minha contagem de primos no zero, não tenho nenhum primo por enquanto. Vou passar em todos os números de 1 até N. Se porventura é primo o I, se o I é primo, então eu vou lá no meu vetor de P's, na posição da contagem dos primos, eu escrevo o valor de I. E com esse incremento aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou escrever primeiro na posição 0, e ao escrever na posição 0 eu tenho o primeiro primo. Então a contagem vai ficar aqui correta, eu preciso só entregar PC aqui no final. Então, revisando, estratégia de força bruta. Olho 1 para 1. Cada um que a função que é primo identifica como primo, eu escrevo na posição adequada no PS. O contador aqui ele tem duplo significado. Primeiro, ele diz quantos primos eu já identifiquei. E a quantidade de primos que eu já identifiquei aponta no vetor PS a próxima posição livre, para me escrever o próximo primo. Tá certo? Vamos rodar esse código aqui, que eu espero que seja correto. Então vamos aqui, compilar o main.c. Ele está reclamando do bool. Não deveria estar reclamando do bool. Eu não lembro se o bool precisa do std bool. Eu imagino que sim. Std bool. Vamos botar aqui, que deve ser isso que ele está reclamando. Ah não, eu sei o que ele está reclamando. Perdão, pessoal, não tem nada a ver com isso aqui. É porque eu compilei usando meu script e meu script usa o G++. O bool está no C tranquilamente, não precisa de biblioteca não. Então vamos executar ele aqui com N variando de 1 até 10. Então os primos que estão entre 2 e 10, a impressão ficou errada. São 4 primos, está certo, mas a impressão está avacalhada. O que está errado aqui na minha impressão? Aqui eu modifiquei lá os limites de 0 até N, então o primeiro é o 0 e o último é o N menos 1. Perdão, pessoal, pelo bug. Então tá aí, 4 primos de 0 a 10. Aí vem a página da internet que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar na função π. A função π de x computa o número de primos que tem exatamente entre 1 e x. Então tem todo um estudo matemático sobre essa função. Há uma aproximação que é fácil de memorizar, que é x sobre o log de x, que é a quantidade de primos que tem nesse intervalo. Aqui tem um plot do gráfico com as primeiras, por os primeiros 60 inteiros positivos, né? Tem outras aproximações mais precisas aqui, que são bem mais difíceis de entender. Tem formas exatas. E tem uma tabelinha muito útil para a gente conferir se nossa função de primalidade está boa. Porque para cada potência de 10, ele dá o π de x aqui, até potências bem grandes. Então, até 10 oitavos, onde é que eu quero chegar, dá 5.761.455 primos. Então, é um jeito legal de você ver se sua rotina está identificando primos corretamente. Vamos até o 100. O 100 está aqui. Aí começa a ficar difícil olhar visualmente se são todos os primos, mas até 100 tem 25 primos. Até 1000, eu tenho 168 primos. Está aí na minha tabela. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar no código e tirar essa impressão, porque essa impressão daqui a pouco não vai fazer mais sentido nenhum para a gente não vai conseguir ver nada, mas o número que ele produz ali para mim ainda é interessante. Então vamos passar para 10 a quarta. Eu consigo um 10 a quarta segundo o meu código 1.229 primos, está certo? Esse código tem que estar certo, né? A princípio não tem nada de estranho dele, de fato está batendo. 9.500 e poucos primos. Agora já estamos na 10 a quinta, vamos na 10 a sexta. 10 a sexta produziu aí 78 mil primos. Vamos para 10 a sétima potência. Aí a coisa começa a engasgar aqui. E esse começar a engasgar aqui é a parte que me interessa, pessoal. 10 a sétima, o número está correto. 664.579 primos. Vamos fazer uma métrica aqui para ver quanto tempo vai dar isso aqui. Está dando mais ou menos 3 segundos, tá vendo? 2 ponto alguma coisa. Essa é uma maneira de mensurar tempo, e tem uma outra maneira de mensurar tempo que é interessante, que tem a ver com o compilador. Se você passar FG ou é GF? Deixa eu compilar aqui, eu não lembro exatamente de cabeça. Não é FG, deve ser GF. Isso. Agora, esqueci da flag agora. Ah, que coisa, tá fazendo isso mais cedo. GCC... Esqueci a danada da flag. Aqui tem um recurso que eu não uso muito. E esqueci a flag aqui. Vamos pegar aqui o extra. PG.
Aqui, ó, pessoal. Quando você passa essa flag PG, quando você faz a execução do programa, deixa eu voltar a fazer aquele eco lá. Quando eu executar aqui para 10 elevado à sétima, ele vai demorar aqui um pouquinho. E ele vai produzir um relatório local aqui, que é esse gmon.out. O gproof vai poder pegar esse gmon aí, eu passo qual é o executável, que é o a.out, e esse arquivo aqui, ele produz um relatório para mim sobre essa minha execução. E na primeira linha desse relatório, que coisa interessante, ele me dá o tempo em segundo, tá vendo? Ele me diz quais foram as funções. Eu chamei a função primo. Essa função foi chamada 10 à sétima vezes e me custou 3,58 segundos, né? Então, a função primos aqui, no total dela, deu 3,6 segundos, porque ela levou mais 0,3 aqui para completar aquilo lá, e o tempo total aqui, no fim das contas, acumulado, foi de 3,62 segundos. Então, essa foi o tempo de execução. Veja vocês aqui que 100%, essa é a porcentagem, não sei porque ela fica um pouquinho errada, mas aqui a maioria do tempo de execução veio daqui, né, no fim das contas. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar fazer isso aqui, eu sei que é um atrevimento aqui, olhem para mim, 15, 26, vou deixar rodando aqui para 10 a oitava. Vamos esperar 1 minuto, 2 no máximo, vamos ver como que a coisa vai, porque eu estou aumentando em 10 vezes aí o tempo de execução, enquanto isso eu converso com um colega, vamos ver quanto tempo ele vai levar para fazer 10 a oitava. O computador já está apitando aqui. Já disparou aqui a ventoinha. Oi, Gabriel, pode falar, boa tarde. Oi, professor. Então, aquela biblioteca que você colocou lá, ela tá em .h, ela serve para poder dizer isso daí mesmo, ou ela tem alguma função direta no código, sei lá, adicionar alguma função diferente no código, alguma coisa assim? Perdão, Gabriel, não entendi. A biblioteca tá em De .h, tempo? foi essa que você Isso. colocou. Ela só serve para você colocar esse tempo aí de quanto demorou para fazer o código, ou ela também adiciona alguma função direta lá na hora que você está colocando os algoritmos, esse tipo de coisa? Não, o que acontece? A biblioteca Time ela tem várias funções, né? Aquela em particular te dá esse retorno, né? O tempo formatado com uma quantidade de segundos desde 1970, né? Mas você tem outras funções, eu não vou mostrar elas para vocês hoje ainda, porque elas usam estruturas, né? Que são tipos de dados agregados, principalmente no retorno e também nos parâmetros. Como a gente não estudou estrutura ainda, às vezes vai ficar um pouquinho difícil de ilustrar isso para você, Gabriel. Mas é uma função que tem coisas relacionadas à passagem do tempo, né? Tanto o tempo passou e como você pode representar esse tempo aí em dias, semana, meses, anos, segundos. Então a biblioteca tem funcionalidades nesse sentido, tá? Como você vai usar esses algoritmos aí depende de como é que você pretende fazer isso. Às vezes você quer só uma coisa para exibir a hora local no momento, ou às vezes você quer metrificar aí quanto tempo se passou desde uma coisa até a outra. Eu acho que vou ter que cancelar isso, né, pessoal? Já tem quase 2 minutos que tá executando aí e não vai, né? Eu vou esperar só mais 1 minuto. Era mais ou menos isso que você queria saber, Gabriel? Entendi, sim. Ah, tá. Maravilha. Foi bom que sua participação foi a conta para gerar aqui os meus 5 milhões de primos. O número bateu, 5.761 e tudo. Vamos ver aqui o nosso relatório, que me deu um total aí de 95 segundos, né? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para poder rodar aí e fazer todos esses primos aí, gerou corretamente todos esses primos. Então vamos fazer aqui uma modificação significativa nesse algoritmo. Eu vou salvar essa primeira versão dele como força bruta, BF, força bruta aqui, primes. Vou chamar de primes aqui, eu vou mudar o nome do algoritmo daqui a pouco. Então isso vai lá para o desktop por força bruta. Então veja que funciona, pessoal, a força bruta funciona. Só que isso aqui começa a ficar inaceitável, né? Esperar 1 minuto para o código rodar. Às vezes você tem esse minuto para esperar, às vezes você quer gerar a lista com mais celeridade, né? Então a gente vai mudar essa função aqui agora de geração de primos para usar uma estratégia chamada crivo de Erastótenes. E qual é a ideia do crivo de Erastótenes? Ela é uma ideia muito simples. Você lista todos os números inteiros, de 1 até 50. Eu não vou escrever aqui não. Beleza, deixa eu escrever aqui visualmente, vai ser melhor para vocês entenderem. Então vamos pensar aqui no crivo para gerar todos os números de 1 até 30. Então o crivo o que ele faz? Ele começa listando todos esses números, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar aqui todos os números de 1 até 30. Para números maiores a ideia é a mesma, vocês vão entender aqui. Com 30 acho que já é suficiente para vocês entenderem. 20, então 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então o crivo é um algoritmo muito legal porque ele gera justamente a solução desse problema de uma maneira bem interessante. Primeiro ele começa crivando, cortando fora o 1, que a gente sabe que 1 não é primo. E ele segue da seguinte maneira. Para cada número, se o número não foi crivado, não foi cortado ainda, ele é primo. Então 2 é primo. E a partir do momento que eu identifico 2 como primo, eu corto todos
os demais números que são múltiplos de 2. Então a ideia do crivo é muito mais eficiente do que a força bruta que a gente está usando, que a força bruta usa um número muito grande de divisões, que é uma operação pesada. E aqui, como eu vou cortando os múltiplos de 2, é muito mais eficiente. Cortei os múltiplos de 2, passo para o próximo número. 3 não foi crivado, vamos cortar os múltiplos de 3. O 6 que já foi cortado, o 9, 12, o 15 não foi cortado ainda, 18, 21, 24, 27 e 30. Legal, o 4 foi cortado, não é primo, o 5 é primo, então eu vou cortar o 10 que já foi cortado, o 15 e o 20 já foram cortados, faltou o 25 e o 30. Agora o 7 é primo, eu teria que cortar o 14, o 21 e o 28 que já foram todos cortados, o 11 teria que cortar o 22 que já foi cortado, o 13 teria que cortar o 26 que já foi cortado, o 17 cortaria o 34 que nem está mais aqui, o 19, o 23 e o 29. Então essa é a ideia do crivo de Eratóstenes. Eu vou implementar essa ideia aqui agora. Para implementar essa ideia, eu vou usar um vetor auxiliar de booleanos, que vai marcar se o número é primo ou não. Então, na posição i, ele vai indicar se o número é primo ou não. Então, aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Int i igual a 2, eu vou descartar o 1 já de antemão, porque a gente sabe que o 1 não é primo. E vou marcar aqui todo mundo como potencialmente primo. Eu atribuo 1 para todo mundo. Então, começando do 2 até o n-ésimo número, o que eu vou fazer? Se ele ainda está marcado como número e não foi cortado, aí eu marco ele como primo. Então, eu passo para o vetor de p's, eu atualizo a contagem de p, introduzindo o i lá. É o que a gente tinha feito antes, nessa mesma rotina, tá vendo? O que eu faço? A partir desse ponto, eu começo um j, partindo do próprio i, que agora já posso cortar o i, não vou usar mais ele, o j menor que n, e agora o j vai andar nos múltiplos de i, então o incremento do j vai ser o próprio i. Então no 2 eu vou passar no 4, no 6, no 8, no 3 eu vou 3, 6, 9, então eu vou contando aí nos múltiplos de i. Então começa i e cada passo eu somo i. Cada um deles, que eu identificar aqui j, serão cortados, eles vão ser crivados, vão sair fora. Eles não são mais candidatos a primo. Depois eu retorno em PC a contagem correta. Vou liberar a impressão só para a gente ver aqui no caso mais simples. Vamos compilar de novo. Cadê a linha de compilação? A danada sumiu aqui. Está aqui. Compilei e vamos fazer um caso simples para 10 para a gente ver a coisa acontecendo. Deixa eu subir aqui. Então tá aí os 4 primos. Vamos para 100 que vai dar os 25. E agora eu vou rodar para um total de... Deixa eu tirar a impressão de novo, porque senão a impressão vai atrasar tudo. Vamos compilar aqui o código de novo. E vou rodar aqui para 100, deu 25. Vamos rodar para 1, 2, 3, 4, 5. Veja que ainda está instantâneo. 6 continua mais ou menos instantâneo. 7 vai demorar um pouquinho. Demorou um pouquinho para 7. Para 7 aqui, vamos olhar o nosso relatório aqui. Para 7 deu 3 segundos. Veja que não está muito diferente do que eu tinha aquela hora. Então vamos rodar aqui para 10 oitavo. Para ver se vai ganhar daqueles 95 segundos, né? 1 minuto e meio que eu tinha antes. Então vai demorar aqui um pouquinho de novo. Eu mudei de algoritmo, eu saí de um algoritmo de força bruta e passei por um crivo de Eratóstenes aí. Vamos ver se a gente vai ter ganho de performance em relação ao anterior. Em termos teóricos, a força bruta usa um algoritmo que é proporcional à raiz de n para cada um dos n's. E esse algoritmo crivo de Eratóstenes ele é proporcional a n vezes o logaritmo de n. Na verdade, essa implementação aqui, né? Depois eu vou fazer uma que tá até um pouquinho melhor, mas é uma cota superior aí bom para fazer uma estimativa. E aqui talvez eu não tenha um ganho significativo ainda, por uma série de motivos que eu já vou detalhar para vocês, mas o principal deles é que naquele algoritmo de verificação de raiz que eu fiz antes, eu já salto fora imediatamente nos pares, né? Então eu tenho um ganho ali que acaba que ele roda de forma mais pesada só nos ímpares. Mas vamos ver o relatório aqui agora. Ainda assim eu tive um ganho de quase 50% de velocidade. Essa versão com o crivo de Eratóstenes é quase 2 vezes mais rápida. Lembra que foram 95 segundos. Agora, usando a mesma metodologia de contagem, né, de tempo. Veja que a função agora é chamada uma única vez, porque eu não chamo múltiplas vezes as funções. Tem esse ganho já de performance. E agora eu caí para 48 segundos. Vamos fazer algumas melhorias nesse algoritmo. Eu não vou salvar ele aqui porque eu já salvei localmente todas as versões para vocês. Eu fiz aqui de antemão. Para a gente ver onde é que a gente vai ter ganho de novo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Uma coisa bem interessante aqui, bem simples. Uma modificação tão boba e vai trazer um ganho de performance muito interessante para esse código.
Observem vocês que aqui eu estou procedendo com o processo de corte independente do número ser primo ou não. Quando eu fiz aqui para vocês, eu só procedi com corte no 2, no 3, no 5, mas do jeito que eu codifiquei aqui, vejam vocês que para cada i eu procedo com corte dos múltiplos de i. Então eu estou fazendo cortes para o 4, para o 6, para o 10, e que não tem necessidade nenhuma, porque os múltiplos de 4 já foram cortados quando eu cortei os múltiplos de 2. Então eu estou jogando performance aqui fora de bobeira, fazendo corte desnecessário. Então o que eu tenho que fazer aqui é botar isso tudo dentro de um mesmo bloco. Se o número for primo, eu guardo ele, que é o que o algoritmo quer. E agora eu faço o processo de corte apenas nos números primos. Então vamos recompilar esse código aqui. Recompilei o código. Vamos executar aqui para 10 à oitava de novo, só que agora eu só faço o corte para os primos. Agora eu vou deixar de rodar aquele for aqui, aquele for um bom número de vezes, porque agora eu estou rodando apenas os primos. Então, olhando agora, eu caí agora para 7 segundos. Olha a coisa absurda. A gente começou com uma abordagem de força bruta que tinha um tempo de execução de 95 segundos. A gente já, só de adotar o crivo, caímos para 48 e agora de 48 para 7, ou seja, deu 7 vezes mais rápido do que estava antes. Só de eu trocar aqui nesse if aqui eu botei esse abre e fecha chave, ou seja, um ganho de performance absurda por entender bem o que está acontecendo. E o coração das otimizações é essa, é deixar de fazer conta desnecessariamente. Outra conta que eu estou fazendo desnecessariamente aqui, pessoal, é você pensar o seguinte. Uma vez que eu achei o 2 é primo, mas eu não tenho mais nenhum primo par. Mas esse meu laço i aqui avalia todos os i's pares também, desnecessariamente, porque eles jamais vão entrar nesse if. Então o que eu posso fazer? Sabendo que o 2 é um número primo, eu posso introduzir ele diretamente no meu vetor de primos e continuar esse laço aqui só nos ímpares. Então eu vou saltar aqui de 2 em 2, 3, 5, 7, 9, porque não tem mais perigo de nenhum par entrar ali. E a mesma coisa vale aqui. Para que eu vou marcar como possivelmente primo um monte de números pares que eu sei que não são? Então eu vou só marcar como candidatos a pares os números ímpares também. Então eu trato 2 à parte e minha rotina fica uma rotina que trabalha em cima de ímpares, que não é muito diferente do critério que eu usei na força bruta, onde é que minha rotina preocupava essencialmente com números ímpares, que os pares eram descartados por aqueles ifs iniciais. Então vamos rodar o código novamente, estava na casa de 7 segundos, né, na versão anterior, vamos ver quanto vai demorar agora. Vamos ver o relatório se houve algum ganho. Houve, não tão significativo quanto antes, mas eu já estou agora na casa de 6 segundos. Rodou em 6,72 segundos. Se eu rodar de novo, vai variar um pouquinho, isso não é 100% preciso, mas dá para ter uma ideia aqui. Agora eu só passo nos ímpares, né? Outra coisa interessante a ser notada, pessoal, é que quando eu faço o crivo, vocês perceberam lá quando eu estava no 5. No caso 5 eu deveria ter crivado o 10, o 15 e o 20, esses já estavam cortados. Isso por quê? Porque o 10 é múltiplo de 2 e o 15 é múltiplo de 3. Então só começa a aparecer números que não foram crivados ainda a partir do quadrado do número. Então eu vou trocar isso aqui de int para long long para poder estabelecer o seguinte critério. Em vez de partir aqui do i, eu vou partir do quadrado do i, que é onde aqui tem as novidades de corte começam potencialmente a aparecer a partir daqui. E outra coisa interessante é que quando eu pego e parto de i, ou mesmo de i ao quadrado, eu estou partindo de um número ímpar. Se eu somar i, que é um número ímpar, e um número ímpar, ímpar mais ímpar dá par. Então eu ainda estou passando em números pares aqui. Então o que eu quero fazer? Passar só em números ímpares. O que eu faço? Depois que eu estou no i ao quadrado, o próximo número ímpar não é mais i, é mais 2 vezes i. Opa. Apertei aqui errado, perdão pessoal, cadê? Aqui ó. Opa, eu estou com a mão no lugar errado aqui, quando eu bato vai tudo errado. É aqui que eu quero. Então meu incremento não vai ser mais de i, e sim de 2 vezes i. Então isso aqui vai melhorar substancialmente a parte desse laço aqui, que eu vou rodar ele metade das vezes que eu estava rodando antes, e agora eu vou começar de mais longe. Então eu estou com 6,72, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de ganho de performance. Deixa eu rodar aí para 10 oitava de novo. Já diminuiu um pouco aqui. Vejam vocês que agora eu caí para 2,87. Olha só, eu já não vou deixar de destacar isso. Eu comecei com uma solução, entre aspas, o problema que me custava 1 minuto e meio e agora eu estou fazendo as coisas abaixo de 3 segundos. Dá para melhorar? Ainda dá. Ainda dá para a gente ganhar mais alguma coisinha aqui, agora é mais marginal. E qual a ideia aqui? Eu tratei o 2 à parte. Ao tratar o 2 à parte eu tive um ganho de performance. Eu vou ganhar muito menos agora, mas eu vou tratar o 3 à parte também. Ora,
Tratando 3 à parte, eu posso começar aqui de 5 e aqui de 5. E agora eu tenho que ter um cuidado seguinte. Quando eu fiz o salto aqui no incremento de 2 em 2, é porque eu queria saltar os pares. E agora eu não quero saltar somente os pares, eu quero saltar os pares e os múltiplos de 3. Então vejam vocês que se eu fizer aí 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9. Aí eu caí no múltiplo de 3. Quando eu somo 2 de novo, eu vou para 11, que não é múltiplo de 3, somo 2 de novo, que é múltiplo de 13, que não é múltiplo de 3, somo 2 de novo, dá 15, que é múltiplo de 3. Então, para saltar os múltiplos de 3, eu vou usar uma estratégia aqui, que é usar um passo, chamado step. Então, o que acontece? A princípio, eu tenho que dar um salto de 2, de 5 para 7. Mas de 7 para 9, eu não quero dar um salto de 2, eu quero dar um salto de 4, de 7 direto para 11. Mas quando eu estiver em 11, eu quero dar um salto de 2 de novo para 13 e depois um salto de 4. Então, meu salto vai ser alternado. Então, o i vai ser incrementado por esse meu passo. E esse meu passo vai ficar oscilando entre 4 e 2. E como é que eu faço isso? Eu já comentei isso com vocês. Basta somar os 2, que é 4 mais 2, 6, e fazer essa diferença. Então vai ser esse mesmo processo que eu vou usar aqui agora para pular os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. E agora eu vou começar do 5 em diante. E todo número que eu vou testar ele já não é nem par, nem múltiplo de 3. Então vai enxugar um pouco mais aí o número de candidatos a serem potenciais primos, né? Então vamos compilar o código de novo. Eu estou em 2.87 no momento. Vamos ver quanto é que eu vou ganhar agora ao fazer essa nova execução. Vamos ver quanto tempo vai ser de execução aqui agora. Vamos ver o relatório. 2.67. Então foi meio marginal aqui o ganho, mas ainda assim aconteceu em relação ao que eu tinha antes agora. Não caí pela metade como eu vinha caindo, mas 2.63 segundos eu gero 5 milhões de primos. É uma coisa muito interessante. Ainda dá para fazer alguns pequenos ajustes marginais aqui para a gente ganhar um pouco mais de memória. E qual seria o último ajuste que eu vou propor para vocês aqui? Veja que eu marco todo mundo como pode ser primo e eu uso a negação para poder falar que não, ele não pode ser primo. Eu vou usar a mesma ideia, só que agora pensando no seguinte: em vez de marcar os números quando eles podem vir a ser primos e depois cancelar isso, que eu estou às vezes escrevendo 2 vezes no mesmo lugar, eu vou fazer o contrário. Como essa variável cif é global, ela começa com 0, eu não preciso fazer isso, ela começa inicialmente com todo mundo igual a 0. Então, se permanecer igual a 0, é porque era primo. E para dizer que não é primo, eu marco com 1. Tá certo? Então, essa vai ser a ideia. Eu passo a usar essa interpretação que vai escrever menos que aquela. Eu espero que isso me dê. Essa eu nem cheguei a testar antes da aula, eu espero que me dê algum ganho de performance aí. Deixa eu executar primeiro, que ela era a mesma de antes. E vamos agora ver a minha execução. Ué, que estranho. Deu a mesma coisa de antes. Vamos aqui de novo. Fazer execução. Eu acho que eu não tive ganho significativo. Não, está aqui, 2,54. Então, ganhei mais alguma coisa aí no processo todo. E vejam vocês aí uma implementação bastante eficaz do crivo de Eratóstenes, que me permite identificar na saída do programa agora. Deixa eu rodar aqui de novo só para vocês verem. A quantidade de primos está correta, que é na casa de 5 milhões. 5 milhões, 761.455. Está aqui a Wikipedia que me dá o número correto. E uma coisa que eu poderia entregar aí. Imagine que vocês estão numa situação profissional. Vocês poderiam entregar a solução desse problema rodando em 95 segundos. 1 minuto e 35 segundos. Ou você pode entregar ela rodando em 2 segundos e meio. Então essa é a diferença de você conhecer uma linguagem de programação que te permite implementar a versão número 1 desse problema sem problema, mas se você melhorar seu conhecimento de matemática, você conhecer mais algoritmos, você conhecer o crivo de Eratóstenes, você entender como é que funciona essa questão no laço, você diminuir execuções do laço que seriam inúteis, não está computando nada de novo, não está trazendo nenhuma informação, você conseguir cortar elas de alguma maneira, você consegue produzir aí uma área de memória que contém 5 milhões de números primos. Inclusive eu posso pegar esse vetor de primos e fazer ele num tamanho menor, até esse processo de alocar esse espaço custa tempo, né? E poderia enxutar ele aí já sabendo que ia ser 5 milhões e pouco, e produzir. Mas de toda maneira, eu rodei aqui para 10 a oitava, deixa eu rodar rapidinho para vocês verem com 10 a sétima. 10 a sétima aqui, segundo a nossa tabela, cadê ela? 10 a sétima vai me dar um total de mais de 500 mil, né? Mais de 600 mil números primos, né? Que às vezes é o suficiente para a gente fazer um monte de coisa. Vou cortar um 0 e rodar o código aqui. E rodar a nossa prova, roda em 0.19, ou seja, 192 milissegundos. Então é praticamente instantâneo, né? Como vocês estão vendo aí, ó.
praticamente instantâneo, eu consigo gerar os primos de 1 até 10 a sétima, o que me permite, por exemplo, achar a fatoração prima de números até 10 elevado a 14, porque a gente sabe que a gente só precisa fatorar até raiz quadrada. Então a gente pode fatorar números aí razoavelmente grandes. Se fosse até 10 oitavas, você consegue fatorar até 10 a 16. Então você consegue resolver aí esse problema de fatoração para números até a ordem 10 a 14 quase que instantaneamente, né? Pelo menos para não girar a lista de primos, né? De posse essas listas de primos, você conseguiria identificar quase que imediatamente se um desses números é primo ou não nesse intervalo, simplesmente consultando se ele está no nosso vetor de PS ou não. Eu vou fazer isso mais adiante, que eu vou mostrar para vocês algoritmos em vetores a partir da próxima aula. Eu vou mostrar uma maneira de, uma vez que eu tenho esses primos já elencados e ordenados no PS, como é que eu sei se alguém está lá ou não, muito rapidamente. Vocês até viram, né, que a busca binária, mas eu tenho um recurso de busca binária já implementado na própria biblioteca padrão do C. Eu guardei várias versões do crivo, pessoal, para vocês. Só não essa última, eu vou salvar ela como crivo 7, que é até a 6. Vou até botar como 8, porque eu não sei se eu fiz até a 7. No desktop, crivo 8. Aí eu boto para vocês lá. Vocês podem brincar aí localmente. Esses são os resultados da minha máquina. Às vezes vocês têm um computador aí com um processador melhor do que o meu. Esse Linux aqui não está no SSD, então vocês ainda têm essa questão da escrita em disco. Se bem que aqui a gente escreve só o resultado final, talvez não tenha grande impacto, mas de todo jeito vocês podem ensaiar localmente aí. Não passem muito desses limites de 10 oitava, né? Porque isso aí vai demorar muito e vai ligar o cooler de vocês aí, vai travar a máquina nem tudo. 10 a sétima, 10 oitava é um limite razoável para vocês trabalharem, para ficar nessa casa de 1 minuto no máximo, 2. Pergunta, senhores e senhoritas, sobre esse algoritmo do crivo de Eratosthenes. Hoje, além de introduzir os vetores, eu quis mostrar para vocês um pouco disso que vocês já até perguntaram no passado, né? Como a gente estuda essas questões de otimização, de fazer um código um pouco mais rápido. Fundamentalmente o que eu fiz aqui é, a partir de uma ideia, procurar oportunidades de diminuir o número de computações que eu estava fazendo, preservando a corretude do algoritmo. Isso é muito importante, eu não posso mexer e começar a introduzir resultado errado. E usei um mecanismo aqui que é compilar. Deixa eu voltar aqui para revisar isso rapidinho. Compilar com a flag, que eu tinha até esquecido, porque eu não estou acostumado a fazer isso, que é a PG. A flag PG produz um relatório, ela instrumenta seu executável para que o relatório gerado na execução, que é esse gmon.out aqui, possa, conjuntamente com o seu executável, dar um relatório do que aconteceu, né, em termos de chamadas, quanto tempo levou, tá certo? Tem outras informações aí. Aqui ficou muito pouco interessante porque é um problema muito simples, né? Tem uma função que faz a chamada de uma única chamada de função, mas quando você tem múltiplas chamadas dentro de laços, e ele gera toda uma árvore aí de chamadas, e esse relatório aqui fica bem interessante, e vocês têm até ferramentas para visualizar eles de outra maneira. Então vocês podem ler esse relatório completo aí, que dá detalhes do que significa cada um dessas coisas. Se você não está acostumado a usar o gproof e quer ver como a coisa funciona, você pode fazer isso aqui, ó. Botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ficar bem rápido e executar com time. Time é .out e ele vai te dar um resultado. Por que eu peguei aquele lá? Porque como vocês estão vendo aqui, as métricas do time não chega muito longe, né, na casa dos microsegundos, então não fica tão legal para ver. O times dá um resultado um pouquinho diferente, mas está vendo aqui, nesse caso ele nem arranhou a possibilidade de aparecer ali, ó. Apareceu um segundo, eu teria que fazer com um número muito maior para aparecer, e de vez em quando eu ainda fico enviesado, eu acho que ele ainda está fazendo errado aqui. Então eu prefiro usar lá com relatório, que pelo menos dá uma... Tá vendo? Agora acho que vai pegar. Pegou 2 segundos. Vou pegar times aqui. Eu acho que eu já... alguma coisa aconteceu aí, por causa que o times não está pegando o conjunto aí com a execução com eco automático. Às vezes tem que forçar esse end lá dentro do código, mas são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Pergunta, senhores e senhoritas. O pessoal hoje está tímido, menos participativo que de costume. Espero não estar assustando ninguém. Aqui meu objetivo não é assustar ninguém, é o contrário, é mostrar, como a gente mostrou no exemplo dos randômicos aí, as possibilidades que existem, né? Às vezes a gente perde um pouco da noção do todo, e é bom a gente voltar às vezes e entender que, estudando o que você vai conseguir fazer mais adiante. Mesmo que você não consiga fazer sozinho exatamente hoje, exatamente agora, abre aí seu horizonte de possibilidades, e muito em breve você vai estar produzindo códigos igual a esse que eu acabei de fazer aqui, e quiçá melhores ainda, né? Quem sabe, muito em breve vocês estão escrevendo códigos muito melhor do que eu. Certo, pessoal? Alguém me dá um retorno aí só para saber que a gravação não caiu antes de encerrar a aula de hoje, por favor? Ela não caiu. Eu não. Obrigado, Bruno, pelo retorno. Como vocês não estão participando, às vezes eu fico com medo da conexão cair. Eu já passei por essa situação, infelizmente, né, de dar uma aula comprida e depois de 40 minutos descobri que eu estava desconectado.
E como eu estava desconectado, naturalmente não chegava nenhuma mensagem no chat, não chegava nada. E infelizmente a turma ficou prejudicada e eu perdi um encontro todo porque não tinha notado que estava desconectado. Mas é isso, senhores. Obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira a gente continua estudando os vetores. Eu vou mostrar para vocês outros algoritmos, agora mais simples, fiquem tranquilos, mais curtos, né? Não necessariamente mais simples, mas mais curtos. Vou introduzir também as matrizes, que são vetores multidimensionais. As matrizes mais comuns são as matrizes como a gente vê em YAL mesmo, em álgebra linear, que são bidimensionais, mas você pode fazer tridimensionais, quadridimensionais aí, não tem problema nenhum. A sintaxe é inclusive a mesma, só muda o número de colchetes que a gente usa. Com os vetores e com as matrizes, agora a gente tem, além de tudo aquilo que a gente tinha antes, possibilidade de armazenar grandes quantidades de informação e com a sintaxe bastante simples, né? Em vez de declarar, imagine você declarando 1000 variáveis. O código ia ficar gigante e certamente você ia cometer algum erro porque é muito cansativo e trabalhoso. E agora eu consigo alocar 1000, ou como a gente fez aqui, ó, 10 milhões, 100 milhões de variáveis de mesmo tipo com uma única linha de código, né, por meio de um array. Então, um recurso aí interessantíssimo, imprescindível em código de maior sofisticação. Você vai precisar armazenar dados de uma maneira mais eficaz e mais compacta, e o array é muito eficaz, porque como ele fica orientado em memória, orientado não, perdão, o termo correto é alinhado em memória, você consegue achar individualmente qualquer um dos elementos desse vetor com o mesmo tempo que você acha com a mesma facilidade o primeiro e o que está lá no meio, o que está lá no final. Então é a estrutura que prima por isso, que chama de acesso aleatório imediato. Então qualquer um que você escolher a qualquer momento, você acha ele imediatamente. Isso aí beneficia a implementação de muitos algoritmos, dentre eles o que a gente acabou de ver aqui, que é o crivo de Aristóteles. Tá bem? Vou botar esses códigos todos aqui para vocês poderem estudar depois. Na sexta-feira, no fim da sexta, eu vou introduzir a lista número 4 lá no background, tá, pessoal? A gente tem a lista de número 3 que está correndo, a 1 e a 2 já estão encerradas, e a lista 4, que vai envolver questões envolvendo vetores e matrizes, entra aí na sexta-feira, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem para mim, por favor, se estiverem estudando. E na sexta-feira a gente torna a conversar. Muito boa tarde a todos, nos vemos novamente na sexta. Falou, professor. Valeu, obrigado. Até a próxima, professor. Valeu, professor. Professor, Valeu, obrigado, pessoal. Boa tarde para todos vocês.